Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Papo Gold, o podcast da VS Gold. Eu sou o João Pinheiro, nutricionista clínico esportivo, parceiro da academia VS Gold. E estou aqui com o meu grande parceiro de podcast, também parceiro profissional, treinador Guilherme Félix. Gui, temos mais dois convidados e um tema que é o tema mais falado, o objetivo mais buscado pelas pessoas, Isso. que é emagrecimento, cuidados com obesidade. Né, Gui? Exatamente. Apresente esses dois grandes convidados para nós. Salve, salve comunidade da VS Gold. Gente, estamos aqui com duas pessoas especiais aqui. Até porque eu acompanho essas duas pessoas em treinamento, fazem consultoria comigo e são pessoas queridas e pessoas que eu gosto muito. A Cíntia é um grande exemplo de superação e que foi realmente... que sentiu na pele e passou por esse processo. Então a gente vai poder relatar, né, exatamente na prática aí com uma pessoa muito querida que já faz esse trabalho aqui na VS há um tempo, né Cíntia? E o Dr. Samir, que é um cara assim que eu também já tenho um apreço e já conheço há mais tempo também, que trabalha nessa área de nutrologia, que tem a especialidade nessa parte de emagrecimento também, né? E aí a gente gostaria que vocês se apresentassem, na verdade, né? Samir, pode começar. Vamos lá. Faz então, aí. Meu nome é Samir, eu sou médico nutrólogo, né? Sou pós-graduado no Albert Einstein, onde continuo como monitor e professor até hoje. E aí queria agradecer aí a oportunidade, primeiramente aí a VS Gold, ao Guilherme que me convidou, ao João. E é um prazer conhecer a Cíntia também, que eu não conhecia até então. E aí vamos discutir, né? Esse assunto, como vocês disseram aí, quem não quer emagrecer alguma coisinha, né? Perder um pouquinho de gordura que seja, né? Definir, ou que seja estético, ou que seja no sentido de saúde, né? Exatamente. E aí, Cíntia? Então, eu sou a Cíntia, treino aqui na VS, meu treinador é o Guilherme. Eu tô há 3 anos treinando na VS, eu sou uma ex-obesa, com vários relatos, assim, de várias fases de superação, assim. Hoje eu posso dizer que eu tô, assim, bem estável e numa fase que eu jamais imaginei que chegaria. Que bacana. De verdade. E um ponto muito importante, Cíntia, porque as pessoas relacionam dificuldade de emagrecimento com fator idade. Teu processo de emagrecimento não há muito tempo ainda, né? E só para causar inveja, pessoal, quantos anos, Cíntia, você tem? Hoje eu tô com 54 anos, 55 em janeiro. Olha só. E quando começou, me traz um pouco desse histórico, então, pra gente, assim, para as pessoas entenderem se você sempre foi uma pessoa que relutou com o peso, se foi alguma fase na tua vida que acontece muitas vezes, e realmente foi quando teve uma mudança do mindset. Eu preciso mudar. De verdade, eu acho que eu me lembro gordinha desde sempre. Sempre. Eu lembro que eu tinha priminhas magrinhas, eu olhava e eu sempre tinha aquela barriguinha. Então, assim, não sei se esse é o termo, mas eu nasci gordinha. Eu sempre fui, sempre fui. Conforme foi vindo a adolescência, eu comecei a me atentar, que aquilo me incomodava e comecei a tentar emagrecer. Mas não tinha muita informação na época. Então eu lembro que com 14 anos eu já tomava medicamento tarja preta. Porque era fácil antigamente. Bastava você ser amigo de alguém da farmácia. Não tinha, né, esse controle que tem hoje. Que tem hoje, exato. Não tinha. E dali foi, conforme foram passando os anos, eu fui sem ter sucesso nas dietas, até porque eram coisas absurdas, ou eu me abstia demais de comida, de tudo, aquela coisa assim louca que quem nunca, de verdade. Quem é obesa, quem nunca. E aí foi com o passar dos anos, eu fui engordando. Há cerca de uns 10 anos eu cheguei no ápice da minha obesidade. Eu cheguei a 100 quilos. Tive indicação de todos os profissionais da Unimed, em perícia, para fazer bariátrica. E por minha sorte, na época eu não achei, na época, né, totalmente contrário, braba com a Unimed. Por minha sorte, eles exigiram um relatório médico que eu tinha que relatar tudo que eu tinha feito durante um ano, pormenorizado, que não tivesse dado resultado, né? Se você fez tudo isso, então tá, então você tentou, você fez,
você vai fazer a bariátrica. Eu não tinha esse relatório, porque Muito normalmente o pessoal não é constante nos tratamentos. Sim. E por isso, felizmente, eu não fiz a bariátrica. Que bacana. E olha que interessante. Ela, Sim. olha a importância dessa percepção que ela teve. Em um ano ela tinha que trazer em descrito o que ela fez para emagrecer. E Exatamente. quando ela olhou, falou assim: caramba, eu acho que eu não fiz praticamente nada. E é onde muitas vezes vem o recurso mais, em aspas, fácil, que é a cirurgia, né? Cirurgia. E acredito que o Dr. Samir acompanha muitos relatos também, assim como a Cíntia, no sentido de pessoas, e até mesmo o Dr. Samir também é um relato, né? Sim, Tem sim, os seus sim. objetivos, né? exatamente. Teve essa questão, né? É importante relatar, doutor. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Eu também sou obeso, e é importante falar, eu sou obeso, porque a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Então, é uma doença que, além de ser crônica, não ter cura, ela é recidivante. Ou seja, se eu paro de tratar, ela volta. Certo. Muitas pessoas encaram isso hoje como rebote da medicação. Ela está tratando a doença, ela para de tratar, é uma doença que não tem cura e e o terceiro quesito dela, ela é evolutiva. Se eu não trato, ela tende a evoluir. Então, a pessoa está tratando e de repente ela para de tratar. O que a doença acontece? Ela recidiva, ela volta à atividade. Igual eu trato a pressão arterial, eu tenho pressão alta, eu trato a pressão, de repente eu paro o remédio, o que vai acontecer com a pressão? Vai subir. Eu sou obeso, tenho um descontrole que o que causa na obesidade é um descontrole da fome e da saciedade e um descontrole do equilíbrio energético, né? Então também existe um acúmulo de gordura desordenado. A pessoa para de tomar medicação, ela, claro, a doença vai entrar em atividade, não é rebote da medicação, então é uma doença recidivante e é evolutiva, né? Associada a várias outras comorbidades. Então é importante falar, eu sou obeso em remissão, então eu consegui emagrecer. O tratamento da obesidade ele é baseado na medicação, né? Mas principalmente na mudança do estilo de vida, que é a alimentação, exercício físico. Esse é o principal tratamento da obesidade. Que aí pode ser que nem todos vão precisar de medicação, mas ele é um aliado aí no tratamento e, claro, aí em alguns casos necessita também fazer cirurgia bariátrica, né? Quando a pessoa não responde ao tratamento, dieta, exercício, medicamento, existem as falhas terapêuticas também, tem medicamento que não funciona às vezes para todo mundo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou resistente ao Saxenda, por exemplo. Saxenda não funciona em mim. Eu aumento dose, nunca funcionou. É a mesma coisa de não usar nada. Isso é importante falar. Né? Então, não vai funcionar para todo mundo. Aí é por isso que é importante você ter alguém que escolha, um profissional que ajude a escolher a medicação. Né? E para que você não se frustre, porque acontece hoje, o pessoal pega da vizinha, a vizinha usou a indicação da vizinha. Indicação, né, de outras pessoas. E acha que vai funcionar igual e às vezes não vai. Então, eu sou um obeso aí que, igual a Cíntia, conseguiu perder peso. Mas é uma briga, né, Cíntia? Se manter nesse... É eterno, assim. Pra gente, é muito mais difícil. Porque além de você tem que manter a disciplina, óbvio, senão você não tem resultado. Isso é fato, seja na dieta ou seja no treino. Mas você olha pra comida, para aquilo de forma diferente. É muito mais tentador. Tem gente que passa perto de um bolo, sei lá, seja o que for, e passa, não, isso daí não me incomoda. O obeso não. O obeso, ele olha aquilo, ele quer comer e ele não sabe comer um pedaço. Ele vai querer mais. Então, assim, é muito difícil você... E assim, no meu caso, eu não posso ter uma... Como é que chama? Algo que... Gatilho. Um gatilho, exatamente, essa é a minha palavra. Eu não posso ter gatilho. Então, você tem que aprender a se conhecer. Eu não posso comer o pedacinho de chocolate. Não dê. Eu não posso comer nuts. Sei, nuts, né? Eu não posso comer nuts. Porque vai pôr a gramagem, mas o nuts, toda vez que eu passar e olhar para ele, como é uma coisa fácil, eu vou comer. Então, assim, você tem que aprender a se conhecer e aí começar a tirar aquilo que te atenta. O chocolate eu posso ter em casa e comer só no dia da minha refeição livre, mas eu não posso abrir e comer o primeiro, entendeu? O quadradinho. Isso eu não posso. Isso é muito importante porque traz o quesito da individualidade do tratamento da obesidade. Sim. Porque as pessoas hoje nós temos protocolos, né? E quando a gente fala de protocolos, já é algo que já mostra que tá
generalizado, digamos, já é um protocolo que tem começo, meio e fim, meio que padrão, mas traz a importância da individualidade. Essa questão de, a gente até fala, não tem probleminha comer um chocolatinho, mas olha como para você o fator Não dá. psicossomático, afetivo com alimentação, gatilhos que tragam memórias antecedentes, né? Mas algo muito importante também, porque é exatamente o que o Dr. Samir que trouxe muito importante, essa questão da resposta aos tratamentos são individuais, né? E tem um Atlas atualizado, o Atlas 2024 da obesidade, que ele traz que as principais causas de fracasso no tratamento da obesidade, primeiramente é o despreparo de nós profissionais da área da saúde. A maioria dos profissionais são despreparados. E o segundo fator é a questão das pessoas ainda terem informações errôneas sobre o tratamento, seja informações distorcidas, profissionais fazendo muitas vezes um desserviço na área da saúde que envolve essa questão. E a questão também da medicação feita da forma errada. Tem um gráfico muito interessante que mostra também essa questão analisando o perfil epidemiológico e a questão de obesidade, mostra, né, desde a parte da inatividade física, a parte do consumo excessivo de calorias e a questão metabólica. E todos esses fatores, um dos pontos em comum entre eles é a questão de medicação. Tem medicação que faz você ficar mais compulsivo, tem medicação que faz você ficar menos compulsivo, tem medicações que podem afetar quesitos e atividade física, da pessoa se sentir mais cansada e não praticar atividade física, assim como que possa alterar perfis metabólicos. Né? Então, olha como a importância do médico, né? Da questão de entender a individualidade sobre a medicação. Sim. Porque a gente está vendo aí, né? A gente, né, a questão da bariátrica, ok, mas a gente está vendo, né, essa nova geração de medicamentos que são maravilhosos. Sim. Já trago aí para não trazer um contexto, porque muitos nutricionistas demonizam os análogos de GLP-1. E pelo contrário, são medicamentos maravilhosos quando associados da forma correta. Mas como o Dr. Samuel falou, não é o Ozempic que vai funcionar para todo mundo, não é a tirzepatida que vai funcionar para todo mundo. Eu acho que são pontos importantes de você trazer, doutor. Existem medicamentos que não vão funcionar para ninguém. Você Exato. vai usar vários. Eu tenho uma paciente assim, ela é resistente à maioria dos medicamentos que nós já usamos, né, até hoje. E aí ela vai acabar tendo que ir para cirurgia bariátrica. Então isso é importante também. As pessoas criticam, mas bariátrica não. Existem. Cada caso é um caso. A indicação de entrar com a medicação e a indicação de cirurgia, ela não depende do que eu acho, do que eu não acho. Existe critério para isso. Então você tem que respeitar o critério. Olha, IMC acima de 35, fator de risco, comorbidade, tem que operar. Né? IMC acima de 27 com comorbidade ou IMC acima de 30 é indicação de entrar com medicação. Todo mundo vai precisar de medicação? Não, tem pessoas ou outras, e a gente não pode generalizar assim, tá? Isso é importante, porque é um case de sucesso, né? Mas ela acabou assim, teve indicação da cirurgia, não operou, mas conseguiu ali na garra, né? Na garra e na raça, né? Mas tem gente que não vai conseguir. Sim, Né? Tem gente que não vai responder a medicação. A grande maioria e não vai é porque ela é preguiçosa, né? como que as pessoas fazem, né? Porque é uma doença, ela é crônica e ela não tem cura, e ela exerce uma pressão muito grande. E tem uma parte do nosso cérebro, que é o lobo frontal, que é o do julgamento consciente. Só que o hipotálamo, e esse distúrbio no hipotálamo ali, que é o centro da fome e saciedade, ele tem comunicação com o lobo frontal, que é esse centro consciente da fome. Então, como ele exerce pressão no lobo frontal, isso passa a não ser mais consciente. É como se ele desligasse o meu poder de julgamento. Sim, ele tem uma resistência eu não leptina. consigo resistir à comida. É claro, porque o hipotálamo ele faz uma pressão sobre o meu centro de julgamento e eu não consigo resistir à comida. Eu falo que é muito aquele demoninho, né? Quem é obeso sabe disso. Você chega lá, você já comeu, você tá com a barriga desse tamanho, você chega ali no armário, a sua cabeça tá falando que é o julgamento consciente. Sim. Você não precisa, mas você vai e pega. Mas Você o não prazer consegue de resistir. pôr na boca, até mesmo de pela- mastigar e ficar... Isso, até pela própria resistência leptina, né? Sim, que exatamente. o obeso acaba tendo. Né, isso é extremamente importante Então trazer. tem pessoas que e aí por isso que antigamente era até mais criterioso do que hoje, né? Então você tinha que fazer ali acompanhamento clínico ali com o nutricionista, com o psicólogo por pelo menos 2 anos. E medicamentoso também, ela não respondeu ao tratamento medicamentoso, não conseguiu fazer a adesão da dieta, não conseguiu aderir à atividade física. Esse paciente
não adianta, e assim, por que que tem esse critério? Porque não adianta você ficar insistindo com ele, né? porque a chance de ele não conseguir nos próximos anos é muito grande. E aí eu perco tempo, como é uma doença que ela traz mais de 200 comorbidades associadas, entre elas mortalidade cardiovascular, vários tipos de câncer, né? Então eu não posso perder o tempo de tratar esse paciente e tirar ele do risco dessas outras doenças. Então acaba tendo que operar mesmo, não tem jeito. E não é um fracasso, né? Pelo Então não é dizer contrário. que você está fracassando. Né? Na verdade, não, você está tratando uma doença. Eu tentei desse jeito, não deu, tenho indicação de operar, vamos operar, porque é o. Exato, Sim, perfeito. sim. Pode falar, Falando Cintia. em comorbidade, curiosamente, as lesões articulares que eu tenho da obesidade Olha só. e não da atividade física. E um ponto importante, Cíntia, a tua história começou na corrida. Foi É na importante você falar exatamente, sobre isso, porque, na corrida. né, Cíntia, você era uma ex-obesa, você começou a correr, andar, caminhar, Foi. né, por conta da questão da obesidade, e você teve muito sucesso na corrida. Eu quero que as pessoas saibam Isso. disso. Eu era obesa. Eu ia, na época, minha filha estudava no colégio que tinha academia, e eu frequentava a academia, mas assim, aquela história que hoje a gente usa o termo, né? Eu malhava, mas eu não cuidava da alimentação. Então não vou ter resultado, não adianta. Melhora alguma coisa? Sempre melhora, é melhor que nada. Mas eu não ia ter resultado, sim, significativo, né? E aí eu tinha muito cansaço, eu não conseguia quase andar, né? Era muito difícil. E aí a importância do profissional, uma instrutora da academia, falou, por que você não vai caminhar no lago? Começa a caminhar no lago. Natureza, ar fresco, vê gente, você se distrai. E um dia eu arrisquei. E realmente, quando eu vim caminhar no lago, eu não aguentava dar uma volta inteira sem ficar apavorida, sabe? Nossa. Aí eu falei, não, gente, eu preciso mudar isso. Não dá pra ficar desse jeito, né? Filha pequena, eu quero ser ativa, eu quero participar da vida dela, né? E aí eu resolvi me inscrever num grupo de corrida. E fui, dali a pouco você começa, caminha, trota. E com o passar dos anos eu fui descobrindo que eu podia correr. Descobri que eu podia ser rápida. Comecei a participar de prova. Comecei a pegar vários pódios na minha categoria, primeiro e segundo lugar, vários. Fiz 5, fiz 10, fiz 15 km. E um dia, na pandemia, do nada, foi literalmente, uma amiga me chamou e falou assim, vamos fazer uma ultramaratona? Eu não estou preparada. Falou, tá, vamos fazer, faz, a gente vai na maciota, ver o que dá, como é que sai. E eu treinava muito bem, muito forte. Bacana. Conversei com o meu treinador e volto a falar da importância do profissional. E aí ele falou assim para mim, Cíntia, tecnicamente você não está preparada. Por quê? Você não se preparou. Faltava 2 semanas para maratona. A ultramaratona. Faltava 2 semanas. Não é pra Eu não maratona, tinha é pra aprendido. ultramaratona. E não qualquer maratona, né? A ultramaratona. Aí ele falou assim, mas assim, se você quiser ir se divertir, vai, faz um longão. Sim. O que você vai perder? Se você fizer 15, 20, 30, Sim. quando você fizer, Vai fez no um que treino você de aguentar. domingo. Não deu, aborta, vai ser feliz, né? Né? Vamos ver pelo lado positivo? Então vamos. Aí ele me fez uma planilha, me deu os negócios de resistência para eu, né, fazer uma adaptaçãozinha em 2 semanas. Respondi bem e resultado. Eu fiz a outra maratona, fiz 45 quilômetros em 5 horas e 20. Fui a segunda colocada aqui do Brasil, que era uma maratona internacional. Fui a segunda colocada aqui no Brasil. Para quem não aguentava dar uma volta. Olha, e aí No lago. você me corrige, mas possivelmente tem muita relação essa capacidade dela de evolução a curto prazo, de performance, com a relação porque o corpo dela foi preparado com um peso anterior. Tem relação, assim, da pessoa que era obesa, que carregava muito peso, esse preparo, né, muscular, estrutura óssea, ter uma capacidade, quando ela emagrece, de ter uma performance melhor do que uma pessoa que sempre foi eutrófica, por exemplo, nesses treinos?
Na verdade, isso é muito também da genética da pessoa. A gente só vai descobrir isso no fator ali, na prática, observando, por exemplo, se ela tem um potencial até mesmo para atividade aeróbia ou atividade anaeróbia. Então a gente vê e percebe pessoas que, por exemplo, partiram desse processo, desse problema e entram e adentram a musculação e conseguem rapidamente ganhar massa muscular, tem um processo maior e mais rápido de hipertrofia. Então você fala, opa, aqui está uma genética, na verdade, que não tem a influência direta sobre, de repente, a obesidade que ela teve antes e tudo mais. Porém, é um fator muscular e fator genético. Da parte dela aí, de repente, né, de corrida e tudo mais, ela observou que, de repente, ela tinha esse potencial que ela nunca tinha explorado. Né? Sim. Que foi uma coisa, de repente, que rapidamente ela conseguiu, né, Sim. chegar num nível Foram que ela 2 chegou. anos. Exato. Entendeu? 2 anos. Coisa que muitas vezes é mais difícil para uma pessoa que não tem esse mesmo potencial. Sim. E assim a gente vê muitas pessoas que têm uma predisposição genética a se desenvolver ou na corrida ou de repente na atividade Fantástico. anaeróbica. Aí E- é muito da genética. E tem É, dois e- fatores importantes. Na verdade, tem fatores importantes que é o tipo de obesidade, né? É. Possivelmente a Cíntia não era uma obesa sarcopênica, que já é um processo exato. diferente. É, Que até eu diferente, puxo pro doutor, que É, trabalha muito isso. com isso, dos critérios, né? Tem diferentes tipos de obesidade, né? A obesidade, existe na verdade o que vem junto com a obesidade, que a gente está falando, por exemplo, você falou da sarcopenia, né? A sarcopenia ela é definida pela baixa muscularidade, e não só pela baixa muscularidade, porque muitas pessoas acabam julgando como a sarcopenia só pela quantidade de massa muscular. Então, não basta ter só baixa massa muscular. Essa musculatura que a pessoa tem em baixa quantidade, ela também tem prejuízo funcional. Então, ela tem diminuição de qualidade e de quantidade de musculatura. E aí, pensa uma pessoa que ela está carregando bastante peso de gordura, ela tem pouco músculo e o pouco músculo que essa pessoa tem é fraco. Então, assim, a sarcopenia por si só, numa pessoa que não é obesa, ela leva uma morbimortalidade, né? Então, a chance de mortalidade em 5 anos muito grande. A gente vê isso mais em pessoas mais idosas, mas não só os mais idosos vão ter. E até chama atenção para um raciocínio que eu acho que assim, a gente está acostumado a ver o velhinho, ver aquela imagem do velhinho andando de bengala na rua e, que bonitinho, isso é normal. Isso não é normal, isso é sarcopenia. Se é uma pessoa que tem baixa musculatura e a musculatura que ela tem dificuldade de andar, tem que se apoiar em cima disso. Então a gente tem que estar mais atento, assim, nós todos os profissionais de saúde, mais atentos a esse tipo de paciente, porque esse paciente precisa de tratamento. Sim. Tem como melhorar bastante, né? Chance de risco de queda, fratura de fêmur, aí pega pneumonia interna, né? Ventilação mecânica, UTI, acaba falecendo aí por causa das outras. Mas aí você volta para esse paciente aí da obesidade, que aí você tem as chances de mortalidade vinculadas à sarcopenia e tem mais os vários fatores de risco de mortalidade que a obesidade traz por si só. Então, a obesidade sarcopênica é uma condição patológica grave, gravíssima, né? Mais grave, inclusive, do que a própria obesidade em si. Né? A gente não pode falar que às vezes a pessoa fala muito em obeso metabolicamente saudável e não existe. Não Sabe que não existe. existe Não existe. obeso metabolicamente saudável. Você Estão pode- querendo romantizar a obesidade, Não né? existe Exatamente. obeso Então, saudável. assim, existem exames que alterados em que nós não usamos esse tipo de exame de rotina em laboratórios de rotina, mas se você dosar ali interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral, isso aí vai estar aumentado Com certeza. no obeso. É que a gente não faz isso, é mais em laboratório de pesquisa. Cistina mas C é muito comum. Exatamente. Né? Então, Sim. exatamente. Sim. Exatamente, isso é extremamente importante. E Gui, você que cuida dos dois, Sim. né? Ah, quais cuidados é importante de ter com o aluno que ainda está numa composição corporal maior no quesito treinamento? O que ele pode, o que ele não pode. Quando ele está com um percentual de gordura maior, você diz, Exato, ele exatamente. tá, né? Olha, na verdade, são dois fatores, né? O treinamento ele é bem-vindo para quem tem desde o déficit de massa, né? Até mesmo até uma pessoa que já tem uma quantidade boa de massa magra, mas que também tem uma quantidade grande de gordura.
Porque é o gasto energético que você vai colocar ali e, ao mesmo tempo, o controle sobre a alimentação. Então, na verdade, uma das primeiras coisas é controlar a alimentação e, ao mesmo tempo, direcionar um treino que seja adequado àquele perfil. Você vai ver uma pessoa, muitas vezes, como a Cíntia, quando ela começou comigo, ela já vinha de um preparo de anos ali já fazendo musculação, né? Tinha algumas limitações, mas não muitas limitações, né? Então, a gente conseguiu logo explorar o quê? Melhorar a condição dela de mudança de composição corporal, porque ela já vinha desse processo de emagrecimento, então foi fácil, porque ela já estava adaptada, por exemplo, à musculação, então foi muito mais fácil no caso dela, e ao mesmo tempo dosar a intensidade, porque você só vai dosar a intensidade se a pessoa tem capacidade de poder promover aquela intensidade, tensão mecânica, força, né? Que você só vai dar um treino mais pesado para quem já está adaptado para aquilo, né? Então, no caso dela, foi mais fácil porque ela já tinha um tempo, uma bagagem. Agora, se é uma pessoa que está lá atrás, no começo ali, de repente começando, você vai ter que fazer todo um processo de fortalecimento, músculo articular, você vai ter que conciliar com a atividade aeróbica, só que essa atividade aeróbica tem que ser direcionada porque muitas vezes o sobrepeso não vai permitir, até mesmo, acho que, não sei se aconteceu no teu caso, a dificuldade de você fazer para uma corrida, uma caminhada com sobrepeso e a sobrecarga articular que tem. Não As é? lesões da Cíntia veio por Joelho, conta disso, né? tornozelo, né? Da obesidade. Quando eu fui pra corrida, eu fui descobrir o que eu tinha. E não foi a corrida em si que te Não. deu. Aí, tem artrose, tem condromalácia, tem hérnia, eu tinha. Mas era tudo pela obesidade. Aí você tem que ter um controle sobre essa atividade aeróbia no quesito intensidade e que tipo de atividade é interessante. Se tem tirar o impacto, né? Então você vai trabalhar muitas vezes com um ciclo ergômetro, você vai trabalhar com um elliptium, você vai trabalhar com, por exemplo, o pessoal hoje, né? É muito comum o pessoal correr em esteira, fazer esteira, escada, né? Que hoje também é muito, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E principalmente esse público que tem esse problema, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um processo na musculação primeiro e a atividade aeróbica ela tem que ser monitorada nesse sentido também. A gente né? vê dois perfis muito distintos também, né, Guilherme? Você pega uma pessoa que é obesa, ela tem uma massa muscular boa, e aí o exercício vai levar a um gasto energético total também maior, mas a quantidade de musculatura que ela tem, às vezes ela permite com que você coloque um déficit energético ali pouco maior. Você pode, às vezes, até sacrificar um pouco de musculatura, você consegue investir mais em exercício aeróbico, porque ela tem musculatura para dar estabilidade articular, estabilidade, né, nas articulações, mas você também tem, por outro lado, a gente está falando que não precisa ser sarcopênico, não precisa ser o obeso sarcopênico, mas o obeso com baixa massa muscular. Esse aí, se você não tratar a musculatura dele, não fizer ele ganhar musculatura, antes ele não consegue perder gordura, ele vai machucar, porque ele não tem estabilidade articular, não tem estabilidade de coluna, não tem estabilidade de joelho, porque não tem a musculatura fraca ali, né? Perfeito. E aí o tratamento, e aí você não pode também sacrificar na dieta restritiva dele a pouca musculatura que ele já tem. E aí entra a questão também do pessoal tinha muito preconceito antes, né, do gordinho fazer a musculação, né? Porque é atividade aeróbica. Na verdade, a grande maioria precisa da musculação justamente por esse fator. Porque são poucas pessoas que na constituição da composição corporal tem uma quantidade grande de massa magra, né? Você fala, nossa, genética, você vê que já tem uma estrutura e tudo mais. Não é todo mundo. E aí a musculação, ela é essencial nesse processo. Tem pacientes que, assim, esses, por exemplo, que tem uma muscularidade moderada, assim, razoável, né? Você consegue trabalhar, assim, mas qual que é o melhor exercício? Cara, o melhor exercício é aquele que você consegue fazer todo dia. Mas para esse que tem baixa massa muscular, ele tem que fazer exercício resistido, ele tem que fazer musculação, porque se ele não fizer, se ele não tiver um crescimento e desenvolvimento muscular, ele não vai conseguir ter gasto energético suficiente para queimar as reservas de energia. E sabe o que acontece com a maioria desses pacientes, doutor Samir? Que não é nem a questão do consumo excessivo de calorias, ele já tem essa predisposição genética e tudo mais. O que acontece? Você recebe muito consultório também. Doutor, não sei por que eu não emagreço, eu só praticamente almoço e janto. Muitos estão deixando de, na verdade, nem consumir em excesso, comem de forma inconstante. Eu falo assim, é inconstância calórica. Então tem dia que durante a semana, aquele homem obeso, advogado, empresário, que praticamente só almoçou e jantou. Né? Pode ter comido errado. E final de semana é onde tem os eventos sociais, churrasco. Então tem dias durante a semana que consumiu 900 calorias, 800 calorias, 1000 calorias, final de semana 4000 calorias. Essa inconstância é um grande problema. Mas um dos problemas nesse caso é exatamente isso, porque quando
a gente recebe esse paciente e a gente vê que ele precisa ganhar massa muscular, né? E esse paciente, nesse sentido, também muitas vezes tem essa estrutura de massa muscular, a gente coloca a reintrodução de caloria, não é a restrição de caloria. E eles já olham e falam assim, doutor, eu não vou emagrecer com isso aqui. É muito mais comida do que anteriormente eu comia. Exatamente. E é muito pelo contrário, né? Exatamente. E é muito pelo Exatamente. contrário. Então, é exatamente Exatamente. esse contexto. Esse contexto é o que acontece muito, né? Exato. A maioria das pessoas que tem esse perfil, quando você passa, né? Que nem vocês acompanham Exato. na dieta e tal, ele tem medo de comer aquilo. Nossa, mas é muita comida e tal. Mas é porque ele não tem esse controle e ele faz justamente isso que você comentou. Exato. E ele não entende, né? Que ele comendo o suficiente, né? Não a mais É. e nem a menos. É onde ele vai ter a condição energética para dar aquele treino como ele deveria. Sim. E o gasto, né? Vamos falar assim, o déficit calórico vai vir muito mais proveniente do treinamento do que propriamente da dieta restritiva. E quando vem mais proveniente pelo aumento do gasto calórico, é onde esse obeso, essa pessoa que está no processo de emagrecimento, até muitas vezes consegue ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. É. Ou prevenir a massa muscular durante o Exatamente. processo. Isso Sim. é A extremamente dieta importante. restritiva é muito prejudicial, né? Você leva aí a um moderado prazo aí, a longo prazo, é um negócio chamado termogênese adaptativa, Sim. né? Isso. A pessoa começa aí, a termogênese dela cai, o corpo não quer morrer. Você Exato. está comendo muito pouco, então ele não vai... O que é a gordura? A gordura é reserva energética. Ele não vai sacrificar a reserva energética dele se você não está dando comida suficiente para ele manter, quiçá, o gasto basal, que é o que ele precisa Exato. para manter o cérebro funcionando, o rim funcionando, o fígado funcionando, o coração batendo. Exato. Se não tem caloria para isso, como é que ele vai gastar gordura? E a pessoa não entende, né? Eu já estou Exato. comendo pouco, por que eu não estou emagrecendo? Exato. E o que é mais custoso para o corpo? É manter a massa muscular. Exatamente. Massa muscular gasta caloria. Eu costumo Então falar ele o seguinte, assim, que assim, emagrece, né? Muitas vezes come pouco. Nossa, perdeu lá 4 quilos na balança. E você vê, boa parte foi água e o resto foi músculo. Nada foi gordura. eu costumo falar assim, se a gente tem Exatamente. 3 órgãos que gastam muita caloria no corpo, que é o cérebro, o fígado e o músculo. Então, mais cérebro nós não vamos fazer, né? Mais fígado em condições normais nós não vamos, nós não vamos aumentar o fígado, mas dá para aumentar a massa muscular. Exatamente. Né? Exatamente Aumentar a isso massa aí. muscular. Exatamente. Isso é muito importante. Doutor, recebendo um paciente obeso, sobrepeso, quais são os primeiros critérios que você tem de avaliação, desde exames laboratoriais, que não pode se faltar, tem que ser, e realmente o melhor nesse caso, né, método avaliativo de composição corporal? Porque, por exemplo, eu, como nutricionista, não conseguiria fazer uma dobra cutânea nele. Sim, O que você se vê nesses primeiros momentos que é importante quando o paciente chega no teu consultório? Então, a primeira coisa é você saber qual que é o ponto de partida da pessoa. E cada um tem um ponto de partida diferente. E é por isso que a gente não pode nos comparar com outras pessoas. Então, assim, se você tem um ponto de partida, e aí a sua evolução vai ser a partir daqui. O outro teve um ponto de partida diferente, e aí a evolução, e aí também tem questões genéticas e outros fatores e tudo mais. Então, assim, qual que é o IMC da pessoa? Qual que é a muscularidade da pessoa? Ou seja, o que vai ajudar ela? O que ela tem de tecido para ajudar ela a gastar energia? E aí, eu trabalho no consultório com bioimpedância. A gente sabe que a DEXA, que é a densitometria, né, de corpo inteiro, ela é o método mais preciso que nós temos, mas é um método que eu também sou radiologista, é um método que envolve radiação. Então, você não vai colocar a pessoa a cada 2 meses, submeter ela à radiação, por mais que seja baixa, para ficar vendo a avaliação corporal. Também não é acessível a todos, E não né? é acessível a todos, né? Então, para quem não tem plano de saúde, também isso fica muito dispendioso, né? A bioimpedância é um método... E aí são métodos diferentes, né? A gente não pode comparar um com o outro também, né? Formatos diferentes. Todos os métodos são métodos bons, então o método da antropometria, né? A bioimpedância é um exame tranquilo de se fazer, né? É uma avaliação elétrica, né? Então, existe uma corrente elétrica que ela passa através do corpo, e aí ela vê a impedância, ou seja, a facilidade ou a dificuldade que essa corrente elétrica tem para passar através do corpo, a condutibilidade elétrica. Então, o nosso músculo ele é constituído de 70% a 80% mais ou menos de água. Então, a corrente elétrica ela conduz muito bem através do músculo. Então, onde tem mais água, ela considera como musculatura. E é por isso que é importante, ao fazer a bioimpedância, não tá de bexiga cheia, porque a água da bexiga ela vai contar como músculo.
A água do estômago, se tiver bebido alguma coisa, ela vai contar como músculo. E o que tem dificuldade, e onde essa corrente elétrica tem dificuldade de passar, ela interpreta como isolante térmico, que talvez seria gordura. Então, quanto menos roupa, por exemplo, a gente tiver para fazer bioimpedância, melhor, que ela vai passar através da roupa também, ela vai reconhecer aquilo também como gordura, né? Além de contar como peso. Então, é um método muito interessante se avaliar, tem as restrições, né? A gente não faz em gestante, não é porque tem risco para o feto, mas é porque você tem, além do líquido placentário ali, que vai contar como musculatura, você tem os tecidos do feto também, que também não faz parte da mãe, mas ela vai acabar contando. Então, não é um método confiável. E a gente nós não fazemos também pacientes portadores de marca-passo, CDI, dispositivo de eletrocondução, né? Tem os marca-passos para Parkinson, por exemplo, né? Às vezes o marca-passo, se a pessoa fazer, ela desprograma o marca-passo inteiro, então, enfim, né? Agora, próteses, por exemplo, pode-se fazer. Você tem que saber que, assim, ela vai, como o metal da prótese é um bom condutor, ela vai contar aquele material ali, tudo como musculatura, né? Então, é que assim, vai ser importante, e aí que é muito importante a bioimpedância, né? Na verdade, eu acho que é às vezes mais importante o acompanhamento do que a foto que você tem na primeira avaliação também. Então, comparar aquela foto, a prótese ela não vai aumentar de tamanho, a musculatura ela cresce e diminui, a gordura também ela aumenta e diminui, mas a prótese vai estar quietinha ali. Então, é um bom método de avaliação, né? De acompanhamento do paciente. E aí, a partir disso, você sabe em que passo o paciente está agora e em que direção que você vai tomar com ele, pelo menos assim, a gente estava conversando, por exemplo, em relação à alimentação, né, o planejamento alimentar que você vai desenvolver, a quantidade do déficit calórico que você vai colocar para a pessoa, o tipo de atividade física que dá para ela fazer ou que ela não dá para fazer, ela já faz atividade física ou ela não faz. Então, acho que é muito importante para tratar de obesidade, e eu acho que aí, como você falou, assim, né, que nós profissionais de saúde, nós somos muito responsáveis pelas falhas terapêuticas, né, e eu considero nós médicos a maior falha disso tudo, porque às vezes o pessoal vai com relação à consulta de nutrologia, mas a consulta de nutrologia é cara, mas lá nos Estados Unidos eles cobram por hora de consulta. Então pensa assim, que o preço é por hora, mas a maioria dos colegas, mas o fulano cobra menos, tá, mas a consulta ali dá um exemplo aí, tipo, do cardiologista durou 20 minutos. Claro, tem que ser mais barato mesmo. O problema, não vou falar o problema, mas a questão é o seguinte, tratar o paciente obeso, eu não consigo dar um tratamento adequado para ele se eu não consigo conhecer essa pessoa. Histórico. Como é que eu trato o obeso se eu não consigo saber e conversar e ter tempo para conversar com ele sobre o que ele come, sobre o que ele faz de atividade física? O paciente ele tem muito comer emocional. Como é que eu descubro se ele tem comer emocional se eu não estou conversando com ele? Né? Como é que eu prescrevo um planejamento alimentar se eu não sei a rotina de vida dessa pessoa? Sim. Porque, né, o João vive isso, né? O que você passa de planejamento alimentar para a pessoa, para a mulher, por exemplo, você muda o que ela faz no supermercado, você muda a forma com que ela faz o jantar, ela tem que fazer o jantar para ela, um jantar para as crianças e para o marido. É tudo diferente. Você muda a vida dela completamente. Você causa um transtorno na vida dela. Se não fez se da você forma não correta, conhecer bem essa pessoa, se você não respeitar a realidade. Se você não respeitar a realidade. Então, tratar a obesidade é isso. Tratar a obesidade é você querer conhecer a pessoa como um todo. Né? Tratar isso e é o indivíduo como um todo, porque ela não traz um problema aqui, outro problema ali. Não é um joelho, por exemplo, quando você vai no ortopedista, não é um coração quando você vai no cardiologista. É uma série de fatores que desde a parte biológica, fisiológica, patológica, até as condições emocionais que estão envolvidas nisso aí, que se você não conhecer, você não consegue dar um tratamento adequado. Então, basicamente, a gente faz a avaliação, né, avaliação médica de uma maneira geral, né, então, a avaliação clínica de fatores de risco que a pessoa tem, se ela tem doenças associadas, né, diabetes, hipertensão, se ela já toma algum medicamento, porque é importante saber se o medicamento que ela toma impacta na fome, na saciedade, porque tem medicamentos que já bem documentados, eles aumentam o apetite do paciente, então às vezes é importante trocar esse medicamento. Medicamentos de associações medicamentosas
que ela já faz ou que eu posso trazer junto com os meus medicamentos para ela para tentar evitar isso aí. Relação né? droga-nutriente. Exatamente. Então, aí, doenças associadas, intolerâncias é a parte neurológica, né? Intolerâncias alimentares, aversões, a pessoa tem a determinado tipo de alimento, né? Então, da parte médica para a parte nutricional. O exame físico, que é importante fazer, né? Sempre importante, a gente acha que a gente sempre fala muito isso lá no Einstein, a gente comenta muito isso. Ó, você continua sendo médico, né? Você não tem que examinar, tem que palpar. Às vezes você acha um nódulo aqui, alguma coisa ali que você tem que acabar investigando. Então a gente consegue, né, avaliar outras patologias associadas, né? Os exames laboratoriais que nos ajudam a direcionar, né, deficiências nutricionais, enfim, né, avaliação glicemia, eletrocardiograma, né, a pessoa tem fatores de risco, exames de imagem, o obeso, né, ele tem mais probabilidade de desenvolver doença cardiovascular, fazer placas nas artérias, né? Então, Doppler de carótida, fazer os exames de ecocardiograma para ver se não tem uma sobrecarga cardíaca decorrente da própria obesidade, né? E aí o planejamento alimentar, e aí depois que acaba ficando para o Guilherme ali, e você passar esse paciente para fazer um acompanhamento aí também com o preparador físico, para desenvolver uma estratégia que vai ser a mais adequada para ele desenvolver para aquele momento. Porque nada é fixo, nada é pétreo, né? Às vezes o melhor agora não vai ser o melhor depois. E é por isso que eu falo muito assim, né? Que eu aprendi isso muito com o Guilherme, a importância da periodização. Né? Exatamente. Uma coisa que o nosso corpo faz muito bem é se adaptar. Se adaptar. Perfeito. Exatamente. E até trazendo esse contexto, olha como que é interessante. Só para trazer como que envolveria um primeiro contato com o paciente, olha quantas coisas foram citadas, e é exatamente isso que a gente vê. O que acontece muitas vezes nessa questão do fracasso, e o paciente muitas vezes realmente passar de um profissional para o outro, e sim, me coloco como a nutrição, né, o nutricionista e o médico que busca essa questão do fracasso ser principalmente da nossa parte. Por que eu vejo muitos profissionais também nutricionistas, mas também os médicos, chegam no consultório, a bioimpedância quem faz é a secretária ou a assistente, com roupa, sem preparo, entrega a folha para o paciente chega no consultório e tá com a roupa ali. Você praticamente nem viu, né? Você olhou só pro rosto da pessoa, você não olhou o corpo da pessoa, você não apalpou as pessoas, né? E é importante mesmo, que daí traz a questão, né? Tipo, nossa, mas o acompanhamento acaba sendo, em aspas, caro. Não, pô, peraí, mas, cara, realmente você, né, não criticando, mas ir lá, ok, fazer a consulta pelo plano de saúde ou buscar um profissional mais barato que vai te atender em 20 minutos. Não tem como, é impossível. É impossível. Então isso é extremamente importante. E olha quantos dados a gente tem que ter previamente para em si começar o tratamento assertivo. Né? Isso é extremamente importante. Né? E às vezes acontece, né, do paciente já chegar com uma guia padronizada de exames de sangue, chega a fazer a bioimpedância por outra pessoa e vem os protocolos. Ah, então tá aqui, ó. Ah, questão aqui, colesterol um pouco mais alto. Ah, beleza, ó, não sei o que. Então, ó, vou tirar uma rosfatatina. Resistência periférica à insulina, glifagem. Então vira muito padronização. E é onde a gente traz a questão do insucesso. Como foi a sua experiência, Cíntia, assim, até mesmo com os profissionais? Se foi realmente assim uma coisa, primeiro, só mudança de. Porque nem você falou, né? Você buscou, né? Passou por toda uma triagem prévia e tudo mais. Mas como que foi? Até mesmo porque envolve um fator importante, Cíntia, que é o fator idade. Né? Então hoje você com 54, chegando aos 55, então há um tempo acredito que você já tenha entrado no período, né, menopausada já e tudo mais. Como que foi toda essa questão, né, agora nós aqui como profissionais, mas você do outro lado da mesa, a sua experiência, né, positivas, mas também negativas, isso é importante. Então, quando eu comecei na corrida, eu decidi procurar já um profissional. Porque eu sou assim, quando eu começo a fazer uma coisa, eu busco informações sobre o que é aquilo. Ah, tô na corrida. Quero saber que tênis que é legal. Eu quero saber o que é legal eu comer, mas não eu saber para eu me aplicar em mim, por exemplo, assim. Ah, é legal ter um pré-treino, você vai ter um longão, você tem que ter. Então, eu procurei um profissional. E aí, eu procurei um profissional que tivesse intimidade ou pacientes que fossem da corrida.
Porque, no meu ver, é diferente. O pessoal fala, eu sou nutricionista esportivo. Ok. Mas tem alguns nutricionistas que têm uma afinidade com um determinado esporte, outros com outra, né? E aí eu procurei, nesse sentido, alguém que me desse um amparo na corrida. E aí eu comecei uma dieta, não era da minha cabeça, então eu ia correr, mas eu ia correr respaldada, alimentada, né? Tava ali, se precisasse de um suplemento, de alguma coisa, e eu comecei já com acompanhamento. E quando eu saí da corrida e fui pra musculação. E como é que foi essa virada de chave, assim, nesse sentido? De você fala assim, Virada de quero chave fazer musculação e como é que foi esse processo aí? foi porque quando eu fiz a outra, aí eu falei, gente, eu preciso fazer fortalecimento, né? Eu só corre, só corre, só corre. Daqui a pouco eu vou ter uma lesão, né? Tem que fortalecer. Sim. Então, aí eu fui para uma academia para fazer fortalecimento. E o foco era mais exercício mesmo de potência, resistência, claro, junto com um pouco de fortalecimento. Só que eu sou muito assim, eu não sei brincar, né? Vai fazer um exercício, eu vou no meu limite de carga, sempre, sozinha. Não preciso ninguém ficar ali que eu quero, não. Eu achei que ficou fácil, eu mesma impunha. Com isso, de eu sempre estar tentando melhorar, eu comecei a ganhar um pouco de contorno. Que para quem sempre foi obeso ou para quem estava magra por conta da corrida, porque aí emagreci mesmo, emagreci bastante. Foi assim uns 30 quilos de perda de peso na corrida. Fiquei bem magrinha. Que não foi da corrida, foi por conta da alimentação aliada à corrida. Sim, Né? exatamente, gente. Isso aí. Não foi da corrida. E aí, quando eu vi aqueles contorninhos e tal, e sempre pegando mais peso, eu comecei a ter dificuldade para correr, porque eu era veloz. Mas aí eu fazia um treino pesado, ia pra corrida, eu não tinha o desempenho que eu tinha antes. É o treinamento concorrente, né, que a Foi. gente fala, né? Aí foi o que aconteceu comigo. Aí eu cheguei pro meu treinador de corrida e falei, nossa, eu não tô feliz porque, nossa, eu corria tão bem, né? Fazendo provas rápidas, mesmo que se fosse uma corrida ali, qualquer coisa que fosse fazer, um fartlek, uma coisa ali. Eu sou rápido, eu não tô rendendo. Aí ele falou exatamente isso, assim, você tá com treinamento corrente. Ou você vai pra musculação, faz o fortalecimento e mantém a corrida como tua atividade principal. Exatamente, é isso aí. Ou você vai passar a fazer trotinho, fazer uma coisa leve e vai focar na musculação para ter desenvolvimento, então, na musculação, né? Se você quiser resultado significativo em um ou em outro, né? Aí eu falei, eu acho que eu quero ter contorno, quero ter isso que eu nunca tive, né? Melhorar meu corpo, né? Quero eu melhorar meu corpo. Eu queria ver, comecei né? a gostar disso aqui, né? Isso. E aí foi. Aí eu larguei, literalmente. Eu larguei a corrida e investi na musculação. Aí eu fui no nutricionista. Focado Na musculação. Na né? musculação. Perfeito. E aí o meu resultado foi muito rápido. Muito rápido. Porque assim, vamos fazer a dieta? Vamos. Então você vai ficar 30 dias sem fazer refeição livre. Tá bom, vou ficar 30 dias sem fazer refeição livre. E aí o resultado era muito rápido. No primeiro mês eu perdi assim, já estava magra. E eu perdi coisa de 6% de gordura. Assim. E nesse período você já estava em menopausa? Já estava. E- Porque isso tem 3 anos, eu já... menopausei já tem 5. Sim, já estava. Tá. Então, já estava. Aham. Sim, e até mesmo essa questão da relação acompanhamento-peso com a chegada dos sintomas pré e assim chegando ao pós-menopausa. Eu não senti Não nada. sentiu nada. E Na olha que- verdade, eu descobri porque eu estava até empolgada assim com a vida do esporte. Eu já estava com 50 anos e aí você começa a correr, fazer bastante atividade. Aí tem gente que fala que desregula, às vezes um pouco por conta de intensidade de treino e algumas coisas assim. E aí eu fui num especialista, num nutrólogo, né? E aí eu tava com o texto super baixo, eu tinha assim muito preconceito Uhum. de fazer acompanhamento ainda que de reposição. Olha que Sim. engraçado. Olha,
E ele, não, você tá com texto baixo, não tá legal, nós temos que ver, tem que acompanhar. E aí começou o acompanhamento meu hormonal. Aí eu descobri que reposição é vida, né? Tanto que nós passamos uma fase, né, Gui, agora recente, que eu Exatamente. tinha colocado o chip, né? E aí terminou o efeito do chip. Só que eu só senti que terminou quando terminou. Olha só. E aí eu não tinha um retorno para ali de imediato, porque a agenda dos profissionais, né, super lotada. E eu fiquei ali mais de mês, assim, até eu conseguir a consulta. E assim, os sintomas, eu reclamava o Guilherme, eu falei, Perda de Gui, rendimento, uma série de depressão, queda Olha de só. cabelo, irritabilidade, comendo até o reboco da parede. Não tinha, assim. Sim. E então hoje eu não fico sem acompanhamento médico, nutricional, treinamento, né? Eu treino, o que faz a minha planilha, eu treino sozinha. Eu me sinto mais, Você treina muito bem. Sim. Treina muito bem. eu me sinto mais à vontade, não sei, assim, eu acho que Ela é pra tem- dar tempo de conversar, né, Gui? Ela Se gosta eu da ficar com coisa ele, se eu social. ficar com ele, ele vai ficar ali, eu faço social mesmo. O treino vai ser rapidinho, né? Mas é a vida. Eu não te perguntei, mas quando você me disse que você disse para nós, você nos disse que lá atrás você chegou a usar aquelas medicações, tarja preta, que deve ter Isso. sido Fenproporex, Anfepramona, que era que vendia, mas Exatamente. Era- Mais era- puro, né? Você era- lembra? é, Você lembra quais eram os não medicamentos, né? lembro o que era que nome. vendia, Mas mais ou era. menos. E fora aqueles esses de tarja preta, que a gente chamava de faixa preta, né? Que era na época lá. Eu peguei a fase também. Não sei se você vai lembrar dos médicos que faziam aqueles manipulados, que você praticamente só Sim, tomava as boletas, água. né? As Aquelas boletas. boletas. Eram as O pessoal boletas, falava isso. que tinha. Parecia, De verdade. forma chula, o pessoal falava que tinha remédio de rato, né? O pessoal zoava, porque você perdia tanto o apetite, tanto que praticamente você só tomava água. E óbvio que você emagrecia, murchava, né? Não Exato. comia nada. E o que deveria Não comia conter lá? nada. Sibutramina, que normalmente metformina. que normalmente, essas que eu as não sei, antigas, essas eu não sei te dizer. Isso é coisa, vamos botar Sim. lá, coisa de uns 30 anos, não é? Sim, Né? sim. Acho que era tudo à base de Era- anfetamina, É, né? Grande sim. que parte, era né? forte, gente, forte. Era forte. estimulantes fortes ali, né? Sim. E aí eu não comia. Óbvio, daí eu ficava magra, mas assim, esporte não fazia parte da minha vida. Né? Naquela época, esporte, reeducação alimentar, verduras, vegetais, eu não comia nada. Olha eu não só. comia. Pra E você. Hoje, meu Nesse Deus. 2018 que você tinha falado pra cá, você chegou a usar alguma medicação? Você estava usando alguma Não, coisa? Não. Aí não. foi no exercício Foi, da alimentação foi. mesmo. Foi na disciplina Foi na mesmo. raça e na Olha só, disciplina. Isso que foi o mais legal, né? Então, Porque muito bom. é difícil isso, São- né? difícil. Sair dessa situação. Exato. Tem que ter um psicológico, um fator ali mental muito forte. importante. E ao mesmo tempo você se inseriu muito nesse meio, começou a colher os frutos, e isso aí te impulsionou Isso. a continuar nesse processo, Porque né? isso é Fator muito motivacional. importante. Sim. Porque E sozinha, né? Porque assim, na minha casa, era só eu fazendo dieta. sim, É, Né? No caso, o meu ex-marido, ele gostava de bebida, churrasco, reunião de fim de semana, né? Então, eu tinha que fazer dieta. E isso é muito importante também. sim. Quando você toma uma decisão, você tem que entender que a decisão é É tua. sua. Então, exatamente. que a Sim. abdicação, o cansaço, Sim, tudo que for fazer é uma coisa que você está comprando para você. exato. O teu parceiro, o teu filho, eles obrigado a não fazer têm com você. obrigação de Exato. fazer. Óbvio, que se você tiver um cara falar assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar só pra gente fazer uma refeiçãozinha livre no fim de semana, certeza. né? E uma curiosidade, até a gente nem tinha comentado, aí eu comecei a treinar e o meu antigo treinador, ele era treinador de atletas, assim. E eu, por curiosidade, eu quis fazer uma preparação É, para campeonato. Olha só. E eu fiz. ela fez. Fiz tudo. Que Fiz 5 meses de cutting, fiz hiperidratação, E desidratação. você fez sem pretensão de palco, mas para eu sentir queria, o corpo. eu queria saber aonde eu chegava e para ver o meu corpo, obviamente sobrou muita pele, porque Sim. tá mais abdominal, né? A minha concentração isso, é abdominal. A vida inteira obesa não tinha como. Sim. E pasme, eu cheguei a um percentual de 4,9. Olha só. Eu lembro, né? Porque eu já te Foi, acompanhava desde eu essa já estava aqui. Sim, e a gente, nossa, Sensacional. É. E não, extremamente interessante. E realmente a gente vê, né? O case da Cintia é um case
até raro da gente ver, Claro, Sim. né? claro, com E certeza. que a gente sabe que É a diferenciado. diferente da maioria, né, dizemos, mas a importância realmente da questão da disciplina que venha, né, por parte de você, mas a gente sabe sim, né, que o ambiente onde a gente está inserido é extremamente importante, o relacionamento com o qual as pessoas que a gente se vincula, se a gente está num ambiente mais obesogênico, a tendência é sermos mais obesos. Se a gente está num ambiente, como você, né, eu acredito, entrando para musculação, entrando para corrida, a tua tribo mudou. As pessoas que você se relacionavam, Totalmente. até mesmo assim, não vou entrar que não é caso de família, mas até a questão do teu ex-marido ter uns hábitos totalmente diferentes, Sim. começou a se tornar até incoerente. Mas o que também eu vejo muitas vezes é realmente os hábitos ruins, eles já se perduram há muito tempo. Então eles são mais difíceis de ser retirados. Sim. Mas quando persistidos, o problema é que é a persistência. Você teve a persistência e houve as mudanças. Mas quando há a persistência, o ambiente, a boa influência começa a influenciar. Que é onde a gente vê. Primeiramente, eu acredito que, né, vem a mulher começa a se alimentar bem, se exercitar, acompanhar com o médico, fazer o tratamento. E querendo, como você falou, a alimentação da mulher dita a alimentação da família. É onde, de repente, por tabela, o cara pede uns quilinhos. Aí muitas vezes acontece. Daí o marido vem, porque por tabela emagreceu muitas vezes. Ó, mesmo, onde mais rápido. Emagrece mais que a mulher tá bem na vida. Meu marido nem tá fazendo dieta, só tá comendo o que eu tô fazendo. Já perdi 2 quilos, o cara perdeu 10, né? Então isso é importante, que também começa a influenciar. Que é a importância de nós profissionais, né, doutor, sermos tanto médico da família como nutricionista da família. Eu sempre falo isso. Né? Então não é só cuidar, mas querer também se importar. Né? Mesmo que a escolha é nossa. Mas a importância de a gente entender e depois tentar trazer essas pessoas, obviamente, é onde dita num contexto total. Né? Porque o que a gente pega, né? Também em relação... a gente fala muito de epigenética, nutrigenômica, que é a questão que o ambiente onde, né, predisposição que nós tivemos no passado, os nossos pais, nossos antecedentes, relacionam diretamente com muitas vezes das nossas predisposições atuais. Né? Então tem relação, se o seu ambiente era um ambiente mais de abundância, a tendência de você ter uma predisposição. Assim como muitas vezes o ambiente de escassez, né, a pessoa tem uma questão de um ajuste genético, né, mudanças de alguns genes, que é onde ela, por uma adaptação, por, né, ter num momento de gestação, né, a mãe passado por uma desnutrição, fome ou estresse, isso tem um relato total direto com a vida, né, dessa pessoa. Então, para ver como que são várias coisas, não é só apenas a pessoa é obesa porque ela é preguiçosa, porque ela come errado, porque ela é descuidada, porque, enfim, né, vai muito além. E é muito importante, puxando o gancho que você falou, fazer uma colocação em relação à obesidade. Porque a obesidade, ela sempre vai ser uma doença. Ela não é por causa de nenhum outro fator. É uma doença, ponto. O que muda é quando essa doença vai se tornar ativa para você. Exato. No caso dela, sempre foi obesa. Desde que ela se conhece por gente, ela é obesa. Isso. No meu caso, por exemplo, eu comecei a ganhar peso no último ano de faculdade. Então, assim, o que eu acredito? É o ano que eu estava no internato ali, foi um ano intenso, estressante. E aí, todo mundo tem uma carga genética associada a isso. Quando é que esses genes vão se tornar ativos, ou se eles vão se tornar ativos, vai depender da vida de cada um. Da alimentação que você faz, dos hábitos, fumar, não fumar, beber, não beber, estresse, enfim, né? Isso aí começa a se tornar ativo. Ativou, acabou, não desliga mais. Aí começou a doença. E aí, a doença, a obesidade, muitas vezes ela acontece primeiro do que o ganhar peso. Primeiro você fica obeso, primeiro o gene ativa, primeiro acontece o desbalanço entre a fome e a saciedade, que te leva a comer mais, se sacia menos, existe um desequilíbrio aí do armazenamento energético, e você que era magro, começa a ganhar peso. Você não sabe explicar o que está acontecendo com você, mas primeiro você ficou obeso, depois você fica, entre aspas, vai ficando gordinho.
Tá? Tem gente que já tinha, às vezes, não era obeso, mas já tinha ali um pouquinho de gordurinha a mais, mas aí depois acaba ganhando mais ao longo da vida. Exato. Mas é importante sempre ter isso. A obesidade, ela vem primeiro. Primeiro você é acometido pelo processo patológico, o processo patológico é que te leva a comer a mais. Exato. Não é que, não, eu comi mais, por isso que eu fiquei desse jeito. Não, primeiro você ficou desse jeito, obeso, Sim. e depois você acabou ficando gordinho. Por isso que a gente tem que ter isso na cabeça, para não ficar se punindo. Ah, não, mas é porque ele é preguiçoso e isso aqui, ele acaba. É porque ele come demais que ele tá desse jeito. Não, ele tá comendo demais é porque ele tem obesidade. Sim. Não é o contrário. Sim. E vamos puxar um pouco sobre a questão também das terapias hormonais, que também há muito preconceito e a questão ainda, algumas informações errôneas, distorcidas, né? Vou usar um exemplo, até mesmo quesito agora puxando para os homens, né? A gente sabe que, né, tanto uma testosterona muito alta é prejudicial, mas também o oposto, sim, uma testosterona muito baixa também são riscos cardíacos, riscos de outras situações, de outras comorbidades, e muito da testosterona baixa no homem antes do fator idade e andropausa é a relação à composição física, a composição de gordura, né? E até mesmo trazendo um relato da semana anterior de um paciente meu, obeso, que passou por um endócrino do plano de saúde e, obviamente, eu olhei os exames, a testosterona dele em 200 e pouco. Assim, cara, você precisa dar uma atenção. Claro que se você emagrecer, praticar, a tendência é que ela dê uma melhorada, mas tá muito baixa. E além dos seus outros exames alterados, isso aqui também é um risco. Você precisa desse acompanhamento, né, hormonal endócrino. Chegou no médico e falou assim, não, isso aí vai, né, você já tá assim, assado, e tua testosterona tá baixa porque você tá com gordura nas suas bolas. Falou isso. Não, tipo, no sentido, né, tipo, é porque você tem gordura no saco. Vamos usar um exemplo. Certo. Olha só, um médico falando isso pra um cara, que o cara saiu totalmente. Nossa, eu falei assim, doutor, eu quase, né, me senti menos homem lá com o cara, me senti, né, extremamente, né, invadido, alguma coisa assim do tipo. Mas, assim, a importância também de trazer essas questões do ajuste a nível fisiológico, hormonal, para o sucesso do emagrecimento, mas também no contexto da Cíntia, no sentido de quando há a queda no fator idade. Sim, exatamente. A gente tem que tomar cuidado, aí como o assunto é obesidade, né? A gente tem que tomar cuidado com o que prescrever e o momento de prescrever. E para quem prescrever, falando em hormônios nesse sentido. Porque assim, a gordura, ela transforma a testosterona em estradiol. E aí, muitas vezes, não é porque o paciente obeso, ele está com a testosterona baixa, não é porque ele não produz testosterona, ele produz, só que o que ele está produzindo, ele está convertendo. Sim. O problema é que, às vezes, se eu prescrever um hormônio para ele nesse momento, sem ter certeza que ele tem uma deficiência androgênica, né? Ou seja, o testículo dele lá não produz mais, ou é uma deficiência central, ou é uma deficiência periférica ali no testículo, eu vou bloquear, e aí se ele não tem, se é só por causa da obesidade, eu bloqueio o eixo hormonal dele. Sim. Sem ele ter patologia nenhuma. Então, exatamente. Então, normalmente, o que a gente faz é nunca se basear em uma amostra só de testosterona, né? E aí avaliar o eixo hormonal desse paciente inteiro. Então, FSH, LH, tem distúrbios, né, do hipotálamo ali que podem levar, e da hipófise que podem levar aí a outros descontroles. Então, esse paciente se tem um descontrole de tireoide, por exemplo, que pode levar a isso aí. Então, fazer uma avaliação completa nesse paciente para ter certeza se realmente é bem-vindo a reposição hormonal ou não. Se ele tem uma deficiência androgênica, é extremamente importante que seja feito. Porque, claro, isso vai impactar muito no gasto energético depois do paciente, no ganho de massa muscular, né? Então, isso vai mudar. Se ele vai ter uma evolução ali favorável ao ganho de massa muscular ou se ele não vai. Ou, se ele não tem deficiência androgênica, aí para eu não bloquear o eixo dele, avaliar se esse paciente é sedentário. Porque se ele é sedentário, a deficiência de testosterona dele pode ser pelo sedentarismo. Você coloca esse paciente para fazer musculação, a testosterona dele já sobe. Tipo pacientes assim, com 200 de testosterona, começou a fazer musculação, foi para 350. Perdeu 7 quilos de peso, foi para 500 e pouco. Sim.
Então, se tivesse colocado testosterona lá atrás, talvez eu tivesse É. aumentado a conversão dele de testosterona e estradiol, tinha feito mais deposição de gordura, tinha piorado o processo Tinha dele. piorado. Olha só. Então, por isso que tem que ser muito avaliado caso a caso. Sim. Sim. Mas Isso. quando é bem-vinda, assim, a testosterona, a gente sabe que a testosterona, a deficiência de testosterona, né, no hipogonadismo primário ou secundário, ela aumenta o risco cardiovascular. Sim. E aí ele aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes tipo, resistência insulínica, diabetes tipo 2 e tudo mais. Então, é importante, na verdade, é imperícia médica você não prescrever quando é necessário prescrever. Necessário, né? Tem que Perfeito. prescrever. E agora falando de outro contexto, também trazendo para a realidade da mulher. É. A importância também do estradiol para a mulher É. no sucesso, né, do tratamento de emagrecimento, obesidade. Nós sabemos sim, né, que é muito importante o estradiol. O estradiol é um potente antioxidante, questão de reparação tecidual, a questão da própria fisiologia feminina, né? Que um dos fatores né, quando a mulher tem essa queda de estradiol, é onde vem a mudança da composição física. Ela sempre teve uma cinturinha fina, de repente começa a ficar um pouco mais quadradinha, Eu nunca né, tive. um acúmulo de Não gordura é minha visceral, linha, né, Gui? né? Então, a importância também da gente avaliar o estradiol, né, na mulher, mas também ter um pouco mais de precisão. Por exemplo, nós sabemos também que a estrona muito elevada também tem os seus fatores inflamatórios, né? É, a reposição hormonal na mulher aí é um outro fator à parte, né? E ela está muito envolvida também à sintomatologia que a Sim. mulher tem. Então, normalmente a reposição hormonal na mulher, a testosterona, progesterona se ela tiver útero, né? Então, quando a mulher tem útero, se ela não é esterectomizada, a gente tem que fazer reposição de progesterona junto. Ela está muito associada a sintomas. Então, se ela não tem sintomas de fogachos, que é o calorão, lubrificação vaginal, libido e Sim. tudo mais, e em muitos casos ela está passando por essa transição de climatério e menopausa de forma tranquila, Sim. não necessariamente tem que repor. Sim. Só que nós vivemos num mundo em que hoje, assim, as mulheres são cada vez mais vaidosas. Sim. E a falta do hormônio vai prejudicar um pouco a pele, vai prejudicar um pouco o cabelo, Sim. né? A lubrificação vaginal, por exemplo, e o libido não vai ser a mesma, né? Sim. Então, a mulher casada que tem uma vida sexualmente ativa, ela não vai se sentir Exato. confortável, às vezes não está confortável com o marido em casa. Então, é vida para ela. E Sim. tem uma janela de pelo menos 10 anos ali entre a sintomatologia estabelecida e 10 anos depois que você pode usar o hormônio, que aí ele é protetor em várias esferas, né? Cardiovascular, diabetes e tudo mais. Agora o que a gente vê, que os estudos mostram hoje, é que assim, passou 10 anos que ela está fazendo reposição hormonal, ela tirou a reposição hormonal, ela volta a ter sintoma, ela pode ir tentando retiradas. Toda vez que tenta retirar tem sintoma, faz para a vida Faz inteira. Pra vida Continua. inteira. Pra vida inteira. Perfeito, perfeito. Porque senão você impacta na qualidade de vida Direta. Foi dela, o que a diretamente. Cíntia sentiu, né? Nossa, impacta Então muito. passou por um Nossa, período muito sem. difícil. E olha que interessante também a importância dos hábitos e estilo de vida. Porque muitas mulheres acabam sendo muito sintomáticas pré-menopausa pela própria vida que elas levam. E outra, Sim. e outra coisa importante, assim, né? Nós estamos falando de pessoas que treinam e tudo mais. A gente estava conversando isso aqui um pouco antes de começar a gravar, mas que cuidam um pouco mais da musculatura, né? A musculatura, a gente estava conversando mais cedo, que ela tende a cair ao longo do tempo, depois dos 30 anos, né? Então ela tende um pouco a cair. E a musculatura ela é essencial para a manutenção da estrutura óssea, da densidade mineral óssea. E o estrogênio também. Exatamente. Então, se uma mulher que não treina, não faz atividade física e entra na menopausa, tem baixo estrogênio, a chance de ela desenvolver osteopenia, osteoporose, fratura é muito grande. Então, a Exatamente. reposição hormonal também, nesse caso, é muito bem-vinda. Exatamente, exatamente. E você, Gui, assim, nesse contexto, né? Vamos dizer assim, de cuidar dos dois, né? Eu gostaria que você falasse um pouco agora do teu trabalho que vem fazendo com o Dr. Samir.
né? Você pegou ele Faz tempo, acima do peso, Faz um tempo já, né, faz. e Heitor? tudo mais. E até só antes do Guilherme começar a falar, mas eu dei trabalho pro Guilherme também. A gente tá falando aqui, fica parecendo que nós estamos falando aqui que foi muito fácil pra gente, mas, Não, pelo cara, contrário. assim, é questão do É altos e altos baixos, e né? baixos, Você trouxe né? um relato até recente, né? Sim. Passou por um período aí que Sim, exato. Eu acho que o problema maior é justamente esse, né? O fator ali emocional, psicológico, que está vinculado ao processo, né? Que na verdade esses altos e baixos a gente sabe que vai acontecer, e aí vem do entendimento sobre isso, do profissional que está te acompanhando, para a gente poder, no caso, Exatamente. tentar ali o máximo possível dar essa orientação e ao mesmo tempo entender que faz parte do processo, né? No caso do Samir foi legal porque o Samir a gente ajustou. A primeira coisa que a gente fez, né, que é ajustar o treino, que foi uma coisa, né, na verdade, que ele também Sim. aprendeu muito da parte de periodização, da parte técnica, que foi, assim, fundamental para ele começar a direcionar esse processo de realmente começar a ver resultado no corpo, né? Técnica de execução, a forma, no caso, da abordagem da periodização. E a gente, né, alinhou juntos a dieta, que era uma coisa também que ele nunca tinha feito uma coisa muito específica para estética, né? Sim. Tinha sempre aquele problema relacionado, no caso, era gordinho e tal, fiz o processo de emagrecimento, mas agora eu quero mudar minha composição corporal, ou seja, eu quero Sim. ganhar massa, quero perder gordura, quero ficar esteticamente melhor e tal. Tinha um Então, objetivo específico, né? aí já é um direcionamento é. mais ali, onde você vai ter uma abordagem, muitas vezes, dos macro ali, de divisão ali, que é um pouco diferente. A questão também, principalmente ali do trabalho de intensidade de treino, que ele conseguiu também gradativamente melhorar a intensidade de treino, né? E com isso a composição corporal dele começou a mudar, né? Eu tinha, antes do Guilherme, eu já tinha feito outro acompanhamento com outros profissionais, assim, e uma coisa, o motivo que eu nunca larguei o Guilherme depois que a gente começou o trabalho foi isso, cara, é o profissional conseguir te entender. Porque tem muito importante. profissional Fazer a que você leitura, vai, exatamente, né? tem profissional que às vezes te cobra, mas de uma realidade que não é a sua. Sim. Às vezes te cobra uma realidade, às vezes que é de um atleta, que é mas não é a sua. Para mim, não é. Eu peguei no momento que eu tava tendo criança, minha esposa tava grávida, Exatamente. nasceu o Sim. primeiro filho e tudo mais. Então, você começa muito bem, de repente você vai dar aquela caída A na gente sua adaptou vida. o treino dele a essa realidade. Exato. O treino mais curto, né? Num período que ele falou, Gui, eu não posso treinar, cara, mais de 40, 50 minutos, meu Sim. cardio tem que ser assim e tal. Ou Sim, seja, a sim, gente sim. adaptou o treino dele, a realidade dele, nos dias que ele podia, dentro da carga horária que ele podia, né? E não foi assim, né? Tipo, não, minha metodologia é assim, se não for pra seguir dessa Exato. forma, eu não trabalho. né? Exatamente. Isso é E importante. aí que eu vejo, principalmente, né, o nosso trabalho é justamente esse. É a gente compreender, entender, né, a pessoa. Eu vejo que a abordagem médica também é fundamental Com nesse certeza. processo, igual você relatou. Que para vocês conseguirem o resultado que vocês querem, tem que conhecer muito bem o paciente para poder exato. mexer nos pontos corretos ali para poder ter esse resultado. Sim, e muitas Né? vezes. Não é protocolo pronto, não é treino pronto, Não né? é. Que é o que foge justamente, por exemplo, do que nós pregamos e que a gente vê resultado. Porque aí a gente é uma abordagem muito mais individualizada e ao mesmo Sim. tempo dentro dessa leitura que você faz Sim, individual. exato. Ó, né? isso é extremamente importante, assim, em todos os sentidos, né? Vou trazer um contexto, assim, até nós, profissionais nutricionistas, porque eu vejo que muito profissional tem a tua metodologia, a tua vertente e tudo mais. E eu vejo alguns profissionais nutricionistas que vivem, pra gente, vamos dizer assim, é mais fácil viver a nutrição, viver em dieta. Então, pra gente, aquela questão de fazer marmitas e tudo mais, faz parte da nossa rotina, pra gente é fácil. E não é a realidade da maioria. Esses dias mesmo eu atendi um paciente de primeira consulta que vinha de outro profissional, que falou assim, João, sai porque eu também me senti muito coagido ali, digamos assim, do profissional. Falou assim, ó, eu quero, abre teu celular no iFood, eu quero ver o que você pediu nesse mês. De olhar apenas, por exemplo, para as falhas. Né? Tipo, ó, putz, esse mês eu não fui tão ok, então, ó, mas, então, ó, o problema foi seu. Então você não teve o resultado que você queria porque foi culpa sua. Mas não entender, tipo, tá, esse mês não foi tão, né, bem quanto o anterior. Por quê? O que nós tivemos esse mês? Pô, minha filha ficou mais doente, minha filha ficou internada, minha esposa, né, acabou de ter filhos, tive mais intensidade de trabalho, tive problemas familiares, o trabalho, saiu funcionário, e o contexto, né? Exatamente. E é onde eu vejo o profissional, tipo, pô, só apontar pro erro, só apontar pro erro. E ao nosso dia enaltecer, a gente falou assim, caramba,
Samir, dentro da tua esposa, né? Acabou de ter filhos, parabéns, trabalhando bastante, e tudo mais, cara, você tá conseguindo cumprir com o que a gente propôs dentro da realidade, dentro da excelência que você podia Exatamente. fazer daquele contexto. Isso, e olha, tipo, não foi aquela meta que a gente atingiu, mas foi muito próximo. E dentro da realidade, a maioria das pessoas não fariam. Exatamente. Então, isso é extremamente importante. E aproveitando isso, João, uma coisa que para mim funcionou muito nesse processo é que eu passei por profissionais que me davam muita palavra de afirmação. Isso é importante. Eles me curtiam. Principalmente pra mulher. Eles me curtiam, assim, eu emagrecia, era uma exaltação, eu fazia um exercício com uma carga maior, ou eu fazia uma velocidade maior. Nossa, cara, que legal, você É uma tá vitória em evoluindo. conjunto. Eu funciono assim, tá? Tem gente que nem quer que comente, assim, Aham. quer ficar mais, né, às vezes, Sim. passar, às vezes, despercebido. Para mim, palavras de afirmação são bem importantes mesmo, bem importantes. Então, se eu faço um negócio, a pessoa, olha, nossa, que legal, ó, você conseguiu isso aqui, você fez exercício com tal peso, nossa, você tá fazendo repetições a mais, ou você não faltou esse mês. E isso para todos os profissionais, isso, sabe? O médico que eu ia, o médico falava para mim, eu falava, Sim. cara, Eu- nossa, você é um exemplo, um monte de gente que quer ser igual a você, e ver teu corpo, e ver teu empenho, e ver a carga, e ver... E assim sempre foi, com treinador, Sim, com fantástico, que bom. nutricionista, com médico, Esse momento é o que você mais precisa do profissional. né? mais Exato. De repente, uma vez tive um comentário assim, com um colega falando, puxa, mas esse paciente aí nunca faz nada, né? Toda vez erra a dieta, não treina direito, não sei o quê. Pra que ele continua vindo? Eu falei, ainda bem que ele continua vindo, porque é sinal que ele não desistiu dele. Isso, Exato. olha que legal. Ele só Isso é vem, ele extremamente só importante. continua vindo porque ele não desistiu dele. O problema é a hora que ele parar de vir. Porque aí ele se entregou. E muitas vezes ele entregou. desiste Ele não tá de... conseguindo fazer, mas Isso. ele tem motivos para não estar Exato. conseguindo fazer, mas ele não desiste. E muitas cara, vezes ele ele continua desistir é voltando. pela afirmação até negativa Sim. daquele, Daquilo do que ele que ele vai fez. ouvir. Exatamente. Ele, putz, realmente, eu fui fracassado. Como o profissional falou assim, ó, você foi um fracassado. E muito pelo contrário. Agora se a gente traz essa afirmação positiva, Era. pra dentro desse todo esse contexto, Não. você ainda está aqui, mesmo não tendo resultado, isso é um ponto muito importante. Sim, Exatamente. E ele, Podia ter ou ele tem até desmarcado. mesmo um pequeno resultado. Ele fala assim, caramba, eu acho que eu devo ter feito 20% do que era pra fazer. E ainda fui um pouco pra frente, parte dele. Ele fala assim, imagina se eu fizer um pouco mais. É sempre assim que acontece. Então, assim, o paciente, É muito normalmente eles chegam já falando, ó, errei nisso, errei nisso, errei nisso. Eu falo assim, beleza, você errou nisso. Agora vamos falar do que você acertou. Ó, dentro Onde tá disso você legal. fez isso. E olha aqui, olha o teu resultado. Perdemos um pouco de gordura, ganhamos massa muscular. Não foi como você esperaria, mas você foi pra frente dentro dessa realidade. Daí ele falou assim, verdade, né, João? Não Pode não tinha regredir pensado pra esse lado. nessa. Daí ele falou assim, caramba, se eu fiz meio cagado, imagina se eu fizer um pouco melhor. Olha a importância do comportamento. Né? Isso é extremamente Quando eu importante. comecei com esse acompanhamento, né, nutricional, eu fazia questão de marcar retorno a cada 40 dias. Olha só. Eu fazia. Aí ele falava, mas por que tão perto? Isso aqui? Eu falei, porque se eu for lá e ele me der uma estrelinha, eu volto renovado. Sim. E se eu deslizar e for lá, ele vai me dar um up e vai falar assim, nossa, aqui e tal, mas vamos ajustar, vamos fazer tal coisa, o quê? E aí eu falo, opa, sim, você tá... é assim, eu tinha alguém para prestar conta, Exato. sabe? Então eu mantinha 40 dias de retorno sempre. Sim. Se eu voltava, via como é que tava, vamos recomeçar, Sim, vamos pra lá. perfeito. E assim, eu me ficava motivado e o resultado acabou vindo, de certa forma, na musculação, muito rápido. Fantástico. Sensacional. Essa leitura que a gente tem que ter da pessoa, né? No caso, Isso por é exemplo, tem extremamente pessoas importante. que são movidas a isso, né? Sim, De sim. ter ali aquele impulsionamento do profissional, ou aquela, ó, tá legal, e também até pontuais puxões de orelha também, Sim, né? Sim. Que muitas vezes a pessoa precisa também, para ela Sim, poder, opa, não, exato. peraí, tô escorregando, não, preciso voltar e tal. Exato. A gente que trabalha, né, que nem, por exemplo, eu, né, o João também trabalha com atletas, o atleta, ele é o ápice no caso desse processo, que ele chega, por exemplo, nesse condicionamento dele ter que fazer tudo certo, dele não escorregar e tudo mais, e a nossa cobrança é maior também, porque a Sim. gente quer alta performance e quer chegar num alto nível, né? Exato. Então a gente pode cobrar mais, a gente pode exigir mais, porque a gente sabe que ali vai ter uma pessoa que vai realmente
corresponder. Ele sabe que ele tem que E tem um corresponder. objetivo Entendeu? comum, né? A Cintia, o Também que é legal quer da chegar Cintia é que ela lá. tem uma cabeça de atleta. Assim, Isso. quando eu comecei a trabalhar com ela, eu falei, meu, a Cintia tem uma cabeça de atleta. Ela pode ser atleta tranquilamente. Fantástico. Porque ela coloca, ela quer saber, ela faz e ela é Excelente. atenta aos detalhes e é muito minuciosa nisso. E são Exato. poucas as pessoas Sim. que Eu Eu chegam fico nesse nível. tentando, Sim, eu trabalho muito com o meu autoconhecimento, né, Gui? Fantástico. Ah, eu sei que se eu comer isso aqui, se eu fiz isso tal hora, se eu dormi tal hora, se eu levantei, eu percebo assim, faço uma leitura do meu corpo. Fantástico, Sabe? sensacional. Comecei a observar isso daí, sabe? De como que responde. Sim, fantástico. Doutor, uma pergunta que não pode faltar. Tema emagrecimento. Vamos lá. Análogos de GLP-1, que nós temos, as famosas Sim, canetinhas sim, do emagrecimento, né? Trazendo, né? Isso. Não quero trazer polêmicas, né? Mas, como eu falei, eu não tenho nada contra. Pelo contrário, eu acho fantástico. Obviamente, como qualquer outro medicamento usado da forma correta. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o que são os análogos de GLP-1 e essas famosas hoje canetas de emagrecimento. Assim, eu vou explicar o que é o GLP-1 primeiro. Então, Perfeito. o GLP-1 é um hormônio, ele é sintetizado ali pelas células intestinais, tanto do intestino delgado ali, na parte final, e no comecinho do intestino grosso nós temos algumas células hipotalâmicas lá que também produzem esse GLP-1. O que acontece é que esse GLP-1 que nós produzimos, ele entra no receptor dele ali e ele é degradado por uma molécula chamada DPP-4. Ele dura muito pouco tempo, o que é produzido por nós. Tem uma substância que é o análogo do receptor do GLP-1. O análogo do receptor do GLP-1 ele não é degradado da mesma forma pelo DPP-4. E então ele sensibiliza o receptor do GLP-1 de forma mais prolongada. Então é isso que foi isso que desenvolveram a molécula, porque ela consegue ficar ali por mais tempo e de longa duração. Longa duração, a gente está falando que o nosso hormônio ele vai ser degradado em pouquíssimas horas e o análogo do receptor do GLP-1 ele pode durar tanto por um dia, né? A gente tem aí o exemplo do Saxenda, né? Que é a aplicação diária, quanto uma semana, 7 dias, que aí a gente vem o caso aí do Ozempic, até o Trulicity, que é uma medicação também usada a cada 24 horas. A gente usa bem menos, é uma molécula chamada dulaglutida, né? A gente usa bem menos Trulicity, mas existe essa molécula no mercado, né? São a resposta desses medicamentos, assim, os análogos do GLP-1, eles trouxeram um percentual de perda de peso maior do que as medicações que a gente tinha para tratamento de obesidade até então. Então, o que a gente tinha para tratamento de obesidade? Lá atrás a gente tinha, basicamente, era anfepramona, fempropolex e o Orlistat. A fepramona e a fempropolex com uma taxa de perda de peso aí um pouco maior, mas que às vezes com mais efeitos colaterais, né? O Orlistat com uma taxa de perda de peso muito, muito pequena, assim, ele que beirando 5%, que às vezes não valia a pena pelo problema que até a inflamação intestinal que ele traz e um monte de desconforto que ele traz aí, com perda fecal involuntária e tudo mais, né? Até tinha pessoal que falava antigamente, né? Você às vezes até consegue perder peso, mas perde a dignidade junto, né? É o famoso se peidar, ferrou. Exatamente. Então, e aí tem as medicações que a gente fala que a gente usa para tratamento de obesidade off-label, né? Então a gente pode usar topiramato, né? Tudo de acordo com os efeitos colaterais, se tem indicação da pessoa, se ela não tem contraindicação a usar uma medicação, né? Então a gente pode usar o topiramato sozinho ou associado com a bupropiona, né? A bupropiona pode ser usada sozinha também, um efeito um pouco menor, esses aí com efeito de perda de peso menor, mas tem a perda de peso. Topiramato muito bom para quem tem compulsão alimentar. Sim. Tá? Então, para quem tem compulsão, às vezes se dá muito, e se não tem contraindicação, o topiramato vai muito bem. Existe também a associação, e hoje nós temos aí em forma do Contrave, né? Que é a associação de bupropiona com naltrexona. Antigamente, quando nós não tínhamos o Contrave, nós manipulávamos essa bupropiona com naltrexona. A diferença é que, assim, quem usou e não se deu muito bem com essa medicação, e que esse não se deu muito bem, que eu quero dizer, é que não teve uma perda de peso significativa, tá? Teve falha terapêutica com a medicação. A naltrexona que ele tem no Contrave é uma naltrexona de longa duração. E essa naltrexona de longa duração ela não existe para manipular. Sim. Então,
Para os pacientes que já usaram a propiona Texona anteriormente aí, que começaram a usar o Contrave agora, todos relataram assim, é outra medicação. Sim. Então também traz uma perda de peso muito boa, é uma medicação extremamente boa, mas ela é mais direcionada para quem tem um padrão mais compulsivo, mais emocional. A gente pode dividir, assim, tem 4 fenótipos principais da obesidade, tem um artigo que descreveu esses 4 fenótipos para tentar direcionar um pouco mais, assim, quais que são esses tipos de pessoas e quais os medicamentos que se adequam mais a esse estilo. Então, tem alguns pacientes que ele tem um pouco menos de saciação, né? Cérebro faminto, que é chamado esse fenótipo aí, né? Então, a saciação é a quantidade de calorias que ingere e a minha sensação de que eu já estou matando a minha fome ao longo do processo de alimentação. Né? Tem o outro que é intestino faminto, que está relacionado à saciedade. Então, eu comi aquela quantidade de alimento que está no meu estômago, e as pessoas que têm deficiência de saciedade, elas têm um esvaziamento gástrico mais rápido. Então, existem medicações que estão mais indicadas para esse tipo de paciente. Tem medicação que está mais indicada para o cérebro faminto, lá da saciação. Tem o comer hedônico, que é o comer emocional, que se trata com outra medicação, é Contrave, é uma delas, Topiramate é uma delas. Até fugiu o nome da medicação, mas você até vai me ajudar a lembrar agora, que deu um branco, mas a medicação do TDAH... O próprio Venvance? O Venvance também é um medicamento que nós podemos usar aí para esse tipo de padrão, né? Então, o último fenótipo é um paciente que ele tem uma diminuição de taxa metabólica, uma taxa metabólica mais baixa. Que com o estudo que mostrou isso, usa a medicação chamada fentermina, que nós não temos no Brasil. Mas a medicação que nós temos no Brasil, semelhante à fentermina, é a sibutramina. Sim. Tá? Então ela está indicada porque ela aumenta, e ela é um inibidor da recaptação de noradrenalina, né? Então ela que vai ajudar aí a aumentar o gasto energético total, né? Da noradrenalina e da dopamina. Tá? Então temos o contrário, e aí os análogos do GLP-1, que aí hoje a gente usa mais é o Saxenda e o Ozempic, né? Agora entrou o Wegovy, é importante falar assim que o Wegovy é a mesma medicação do Ozempic, não mudou nada, é a mesma molécula, é que para a empresa mudou o segmento diabetes tipo 2 e obesidade. Então o Ozempic ficou para tratamento de diabetes tipo 2 exclusivo, eles vão vender para quem está tratando diabetes tipo 2 e o Wegovy eles vão vender para quem está tratando obesidade. O que mudou nisso aí? É que o Ozempic, você vai comprar a caneta com dose máxima é de 1 miligrama por dose. Os estudos do Ozempic, né, da semaglutida, que trouxeram maior perda de peso, mas o Ozempic traz perda de peso ali de 15%, mas é perda de peso de 15% nos estudos com 2,4 miligramas por aplicação, por semana. Que praticamente a gente não atingia ali com o Ozempic por 2 motivos. Primeiro, que você tinha que dar 2 voltas e mais um pouquinho na caneta para você chegar nessa dose. E segundo, para fazer isso ficava muito caro. Sim. E o Wegovy ele conseguiu aí vir com um preço um pouco mais acessível, ele tem a caneta que chega, a caneta de 2,4 miligramas. Então aí ele vai desde a caneta de 0,25, né, e o Ozempic ele era ou a caneta 0,25, 0,5, ou a caneta de 1. Sim. O Wegovy ele tem de 0,25, 0,5, ele tem de 1, tem de 1,7 e tem de 2,4. E a última medicação que aí tá dando uma polêmica danada, né, que também é um análogo do GLP-1, mas é um análogo duplo, né, a gente fala de um duplo agonista, que é a tirzepatida, né, que é o Mounjaro, né, a medicação em si é o Mounjaro, que já era para ter chegado no Brasil ano passado, ainda não chegou, teve falta de medicação lá nos Estados Unidos, a gente vive uma epidemia de obesidade, né, então talvez a gente não, eu acredito que não deve chegar no Brasil ainda esse ano, talvez para o ano que vem. A empresa está se mexendo aí para tentar trazer o mais rápido possível. E o que está chegando aí? Porque a gente está vendo, né? E nisso aí, o pessoal da indústria farmacêutica de manipulação, pela falta de medicação e a necessidade de atender os pacientes, acabaram assim fazendo uma molécula mais ou menos parecida, né, com a tirzepatida. A gente vai falar assim, é importante falar para o paciente, uma molécula igual? Não é igual. Tá? Mesmo caso do a gente tem que pensar assim, mesmo caso do contrário. Por quê? Porque é uma medicação patenteada. Sim. É uma medicação que, assim, você sabe que é um análogo do GLP-1 e GIP, então é por isso que ele é duplo agonista, então é um análogo do GLP-1 mais análogo do GIP, que é uma outra substância.
E só que detalhes da fórmula acabam não sendo divulgados porque é sigilo Sigilo, farmacêutico. patenteamento. Então aí cada Isso. empresa tem uma molécula aí, né? Molécula, Você pega uma verdade. farmacêutica tem outra farmacêutica tem outra. Exato. No final, eu acredito que tem análogos de GLP-1 e GIP ali, só que o que muda muito também é o veículo, Isso. né? O veículo, assim, como é que você transporta essa molécula aí da aplicação até o sítio, com que qualidade você consegue fornecer esse tipo de Exato. medicação. Então, a pessoa que está usando essa medicação, claro, está tendo efeitos muito bons, Sim. tá? Mas só tem que tomar cuidado, senão eu não tô tomando Monjaro, tô tomando uma tirzepatida, que seria uma Exato. coisa meio que genérica. Genérico. E o que eu vejo é muitos pacientes relatando, né, a questão não sendo o Monjaro patenteado original, aí o relato, obviamente, de muito mais sintomas colaterais, E né? qual que é a preocupação, às vezes, em relação a isso? É que, assim, quando vem um medicamento que você compra, que vem ali com a fiscalização, com a Exato. regulamentação da Anvisa, não só da Anvisa, né, mas todo esse processo aí, o medicamento foi estudado por anos, fase 1, fase 2, fase 3, sei lá, quantos milhares de pessoas que Exato. passaram aí para avaliação, até poder usar em humano, avaliar efeito colateral, O famoso, avaliar em tudo. o famoso tempo de prateleira, Exatamente, também, para depois ser durabilidade. comercializado com segurança, esse medicamento aí que ele é fabricado aí pelas farmácias de manipulação, é fabricado a toque de caixa, você não sabe exatamente o que tem ali, não foi testado por ninguém, não tem a fiscalização da Anvisa, no final das contas, a segurança, que mais pega, assim, os conselhos de medicina, é isso, qual que é a segurança para o paciente que eu estou passando em relação a isso? Isso é uma coisa que às vezes a gente ainda tem medo. Sim. Né? E como é que comercializa esse medicamento se é patenteado? E não, isso normalmente é por liminar na justiça, né? Então, até chegar, eles fabricam a medicação, a empresa dona da medicação entra com processo, porque ele não deveria vender, a gente tem patente, mas eu entro com a liminar pedindo para comercialização, e aí enquanto a minha liminar o Então, processo vai correndo, eles têm liberação para acabar vendendo. uhum. A briga mais ou menos é essa. É essa. Exatamente isso. E a gente realmente vê, né, doutor, que as medicações, os análogos, são medicações extremamente válidas. E eu falo agora como nutricionista, porque eu vejo realmente muitos profissionais criticando, assim como vejo muitos nutricionistas despreparados, digamos assim mesmo, em questão da cirurgia bariátrica, Uhum. né? Mas assim, olhando para a medicação como se fosse um veículo fácil. Realmente, as pessoas muitas vezes estão utilizando de uma forma errada. O Ozempic você compra sem receita médica na farmácia. Então a pessoa olha informações na internet e tal, propriamente se aplicando. Não é tendo o que a gente está vendo paralisia intestinal, vários outros problemas, incidência de depressão, N coisas a gente está vendo por conta do uso errôneo da medicação. A medicação é fantástica. Inclusive a gente tem estudos já comparado resultados similares à própria bariátrica. Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque senão a gente começa a colocar esses análogos do GLP-1 num pedestal, Exato. que fica parecendo que, assim, o paciente às vezes vem procurando no consultório o que tem mais de novo, de mais novo. Qual que é a novidade, exato. E que normalmente o que vai fazer efeito para ele, não necessariamente é o que é mais novo, mas é o que é mais indicado para o caso dele. A gente acabou de falar dos fenótipos. Exato. Então não adianta eu passar a medicação que é ideal para um fenótipo X, passar a medicação Y. Não vai ter efeito, por mais que seja o Ozempic, vai ter, às vezes vai ter, não vai se adaptar do mesmo jeito. Por exemplo, pacientes que têm perfil compulsivo, o Ozempic, por exemplo, a semaglutida, ela age na fome emocional, mas ela não age na compulsão. Então a pessoa não tem fome, mas ela come compulsivamente, é o que a gente estava falando mais cedo. Eu vou lá no armário, eu não tenho fome, eu já estou estufado de tanto comer, mas a minha cabeça está me mandando comer, está me mandando comer, está me mandando comer. Ela não vai comer por volume, mas ela vai comer por densidade calórica. Então, o Ozempic, ele é semaglutida, o análogo de GLP-1, ele cumpriu o efeito dele de tirar a fome e melhorar a saciedade da pessoa, mas ela está compulsiva às vezes. Aí a gente entra em outro detalhe. Aí existe a opção de você associar medicações para o tratamento, aí sim, aí você pode associar, porque tem um paciente que às vezes ele começou com um padrão de fome hedônica e depois começou a apresentar um padrão compulsivo. O que a gente faz nesse caso? Isso é muito importante, que é uma dúvida comum dos pacientes. Eu tiro a medicação e troco por outra? Não.
Por quê? Você está bloqueando, quando você entrou com aquela medicação, você está evoluindo com ela, você está tendo, não teve falha terapêutica, né? Vamos pensar assim, né? Você está evoluindo bem com a medicação. Uma coisa também, a gente tem que entender que todas as medicações elas vão atingir platô em um determinado momento. Então vai chegar um ponto que você não vai mais perder peso igual perdia antes com ela, ou às vezes não vai perder peso nenhum, mas como a doença é evolutiva, e se você não tivesse tomando medicamento, a tendência era ganhar. Sim. Então, se o medicamento está conseguindo promover estabilidade do peso, ela está funcionando. Fantástico. E aí ela está agindo naquele mecanismo. Se eu tiro essa medicação desse mecanismo aqui e coloco outra, tá, eu estou agindo no segundo mecanismo ali da obesidade que às vezes descontrolou. E aí deixei esse aqui desguardado. Tá? Então eu mantenho essa aqui, que está promovendo estabilidade do peso e entro com uma segunda. Aí a pessoa ainda tem peso para perder, ainda está obesidade, sobrepeso, aí eu entro com uma segunda medicação para o tratamento. Que é a mesma coisa que a gente faz com a pressão arterial. Né? Você vê que uma começou a não funcionar mais, a pressão está em uso de uma medicação, a pressão continua subindo. Você associa um segundo, um terceiro. Isso é muito comum hoje em dia, você comprar medicamentos antihipertensivos que ele já tem 2 medicações juntas ali no mesmo comprimido. Tá? Então é normalmente isso aí que nós fazemos. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, não é porque é o análogo do GLP-1, não é porque é a tirzepatida, não é porque é o mais novo que vai dar resultado, não é porque funcionou para sua vizinha que vai funcionar para você. Você tem um perfil, né? Eu tenho um perfil, o Guilherme tem outro, você tem outro, enfim, né? Sim. A Cíntia tem outro, então tem que analisar caso a caso, porque não dá para a gente protocolar paciente. Nós não somos feitos em esteira de produção. Né? As pessoas têm diferenças entre as genéticas, diferenças várias, emocionais, a forma de, né? Você vê que a forma de encarar o processo de emagrecimento dela é muito diferente. Né? Ela assume a responsabilidade para ela, essa responsabilidade é minha, não é do meu marido, não é de mais de ninguém, isso eu pego para mim. Né? Não importa se eu estou viajando, não importa se eu estou isso, não importa se eu estou o quê, a responsabilidade de mim, que é diferente do querer e de assumir a responsabilidade. Porque querer, às vezes, todo mundo quer, mas assumir para si a responsabilidade e o compromisso é diferente. É diferente. Perfeito. Gui, minhas dúvidas todas foram sanadas. Tem mais perguntas aí? Olha, esse podcast não, as minhas fritando. também, eu acredito que foi bem enriquecedor para quem estava buscando informações aí nesse assunto que é tão vasto e ao mesmo tempo muito, muito interessante, né? Exato. E super importante. Exato. Né? Então, pessoal, a gente já vem se encaminhando para o nosso final do podcast, mas uma pergunta que nós sempre fazemos para os nossos convidados, que é a relação de vocês com a Academia VS Gold. E o que é a Academia VS Gold para a vida de vocês? Eu primeiro. Bom, a VS é minha casa, né? Eu me encontrei aqui, é minha rotina. No começo eu até brincava, eu falava, acho que eu tenho cota aqui, porque eu venho, meus treinos aqui, eu faço tudo certinho, venho, mobilidade, faço treino, faço o cardio, quando não volto à noite para fazer o cardio também. Então, assim, para mim, que optei por cuidar de mim e investir nisso, pra mim faz parte da minha vida e acaba sendo até o social. Isso de eu brincar, olha, vem aqui, vou fazer treino porque eu quero conversar um pouquinho, realmente. Aqui você vem, você vê gente, você incentiva, você vê pessoas, sabe, que estão começando. Muita gente chega pra mim e fala, nossa, que corpão, você é atleta, você compete. Eu falo, não, nossa, eu achei. E aí quando a gente começa a conversar, muitas vezes mulheres até da minha idade, a grande maioria mais nova, da minha idade é mais difícil. Até porque acho que tem menos, né, na academia, tem menos assim. com esse perfil, né? Com esse perfil, né? Chegar e, nesse assim, resultado, não é tão simples, tão fácil de achar, então, né? assim, o pessoal chega, começa a conversar comigo, e aí escuta a minha história, eu sempre motivo, eu falo, gente, tem que vir, tem que fazer, cuidar da saúde, autoestima, primeiro a gente, como é que você vai cuidar, né, do seu filho, da sua rotina, ou do seu neto, se você não tiver fortalecido para você mesmo, né? E realmente aqui faz parte, a VS faz parte da minha vida. Por isso, é todo dia, é de domingo a domingo eu estou aqui. Que bacana. Literalmente. E é onde eu mais passo tempo fora de casa, porque eu não trabalho fora. Então é casa e VS. Essa é. E como que vai ser essa questão de você não estar conosco em breve, está mudando de país? Pois é, então. Ainda não temos, mas teremos, né? Com a cota, com a sócia que já
Spoiler! Já botando uma mapinha. VS Gold Argentina, Buenos Aires. Fica aí a dica pra Fica a dica aí, ó. É, Ricardo, verdade. Sérgio, ó. Vamos abrir gente. uma VS Gold lá em VS Buenos Gold, Aires. é isso, A Cintia administra. É verdade. Ela já aí. passa mais tempo Já lá, ela vai tem ficar lá da- fofocando, conversando. Exatamente, já vai Ah, falar. fico, gente, com prazer, verdade mesmo. Tô na expectativa, assim, o legal que eu falo, assim, no meu caso, e aí vem a individualidade, é que pra mim, eu vou trocar a academia, mas eu tenho um profissional, eu tenho a minha rotina, eu tenho a minha autorresponsabilidade, de que eu tenho que treinar, eu vou fazer dieta, Perfeito. né? Então, assim, vai ter um período de adaptação? Vai, eu vou Sim. chegar lá, primeiro mês, eu não sei como é que a coisa vai funcionar, talvez algumas diferenças alimentares, adaptação de horário, até eu me instalar, vai ter um processo, muito provavelmente vai ter um ganho de peso, pode acontecer, porque eu não vou comer certo, eu não vou treinar certo, não vou ter esse tempo, provavelmente vai ter sim, e ok, eu vou ganhar 4, sim, não sei, Vai talvez perder nem de novo, ganhe, né? né? Mas aí a hora que a gente voltar à rotina ali, Perfeito. ali, sei lá, 15 dias, 20 dias, a hora que realmente eu me instalar, vamos voltar à rotina e tá tudo bem. Que bom. É isso aí. Isso é Né? muito bom falar. É isso aí. Isso é muito... E pra você, doutor Samir? Assim, eu comecei na AVS logo que eu comecei esse processo todo aí também de perda de peso lá na academia da Rio de Janeiro, Rio de né? E aí venho Janeiro. acompanhando, né? Eu vou muito na academia da Pará ali, que é muito próximo da minha casa também. Mas eu sempre gostei muito da AVS no sentido de que eles investem muito no bem-estar do cliente, então eles sempre investindo em aparelhos bons, de boa qualidade, né? Profissionais que nos atendem aí, né? Além de ser super receptivos, né? Extremamente competentes. E uma coisa que eu acho que sempre foi um diferencial muito grande assim da AVS em relação às outras academias de Londrina, é que eles se preocupam com a ambientalização também, porque o ambiente em que você está, assim, né, o ambiente que você está inserido te traz, às vezes, assim, um bem-estar ou não, e uma motivação a mais, né? Você gostar de estar naquele ambiente, é um ambiente bonito, um ambiente aconchegante, te dá outra motivação ali, né, para treinar, para continuar voltando e tudo mais. É uma coisa que a gente vê que eles sempre acaba assim, a gente vê que cada unidade que eles vão fazendo, eles se aperfeiçoam mais nisso aí, né? Então, eu gosto muito daqui, sempre treinei aqui e aqui permanecerei. Fantástico. Bacana. E pessoal, onde que nós podemos encontrar tanto o teu trabalho, doutor, com uma forma mais ativa? O Léo, né? Léo vai colocar aí embaixo a rede social dos dois, mas gostaria que você apresentasse onde que as pessoas encontram você mais ativamente nos meios digitais. Então, o meu Instagram é @Dr. Samir Abrão. Eu sou da época do Y, né? Então a minha mãe colocou Y no meu, é SAMMYR. Quem tem Y no nome assim, nunca é só o nome, né? Você podia falar Samir, tinha SAMR, mas eu não. É Dr. SAMMYR, Abrão, ABRAO. Então vocês podem me encontrar ali no Instagram. Aqui em Londrina eu atendo na Reumatoclínica, né, que é na Souza Naves ali, próximo a Pandora, ali o pronto-socorro da Unimed. Fantástico. Mas quem quer me acompanhar nas redes sociais, eu estou mais ativo ali no Instagram. E você, Cíntia? Eu também no Instagram, meu é @Cintia com Y. Aí, No primeiro I. Então, CYNTIA, aí CG underline. Fantástico. Bom, pessoal, primeiramente agradecer vocês pelo tempo de vocês, o conhecimento, Eu a que experiência agradeço. de vocês. Esse podcast foi maravilhoso, tivemos muita informação aqui que é válida para todos vocês que estão nesse processo de emagrecimento, profissionais que nos acompanham aqui, que estão se aprofundando, né, nessa especialidade, né, Gui? Então, agradecê-los pelo tempo. Deus abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês. E esse papo foi muito gostoso, esse papo foi maravilhoso. Esse papo foi Gold. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais aqui da VS Gold Oficial e se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa as notificações, porque todo episódio novo você vai ser um dos primeiros a estar recebendo as informações. Ficamos por aqui com mais um episódio do Papo Gold, o podcast da VS Gold, trazendo o melhor, né, do teu corpo e da tua mente. Até a próxima, pessoal.